Salve, povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Vocês já tomaram café na vida de vocês? O verdadeiro café, o bom café? Sabe quem que a gente trouxe hoje aqui? O Maicon Alves, do Coffee Lover, que é do Instagram, Diário de um Coffee Lover. Isso Tudo daí. bom? Tudo bem? Tudo jóia? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom. E quem vai aproveitar para tomar um cafezinho com a gente hoje aqui é o Misael Fará. Tudo bem, bom? filho? Tudo jóia. Bem? Seja bem-vindo, Michael. Obrigado. Bacana. É um prazer estar aqui. Joia. Eu vou falar do nosso patrocinador, dos nossos patrocinadores, a Editora Vilese, que está sempre com a gente aqui. A Editora Vilese, ela tem diversos livros, tem livros de ficção, tem livros de autoajuda, tem livros científicos. O livro científico do Ibra é pela Editora Vilese e os meus livros de ficção também são pela Editora Vilese. E onde que a gente encontra a Editora Vilese, Isa? 2 lugares. A gente encontra na Amazon.com, tem todo o acervo lá, todos os livros, tudo certinho lá para vocês pesquisarem e comprarem. E temos também na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. Beleza. E o nosso outro patrocinador é a BIOS. A BIOS, ela tem equipamentos de fotobiomodulação, ela tem o BIOS Therapy X e o BIOS Therapy 2, que são equipamentos de fotobiomodulação muito potentes. E eles podem ser utilizados para a fisioterapia humana, como para a fisioterapia veterinária. E quem usa na fisioterapia veterinária, eu utilizo esses 2 equipamentos e são muito bons. Então, onde que a gente encontra a BIOS? A gente encontra a BIOS no www.biosindie.com.br. Vamos ao nosso papo. Vamos lá. Estou ansioso já, estou ansioso. O Maicon, você mexe com café há quanto tempo? A gente fala mexe com café? Ou você é amante do café, ou você experimenta café? Como é que eu falo? Hoje eu mexo com café, mas eu comecei só sendo coffee lover mesmo, né? Sim. Essa história com café começou há mais ou menos uns 15 anos atrás. E comecei a me aprofundar há mais ou menos uns 12 para 13 anos. O café, ele é algo muito complexo, né? O brasileiro, ele já nasce cafezeiro, né? Acho que a grande maioria do brasileiro já gosta de café, já bebe café. Já está na cultura, Já está na cultura, né? Do café, Brasil, isso daí. Só que a grande maioria também não sabe exatamente o que é café, não sabe o café que ele está tomando. A gente não tem um conhecimento muito profundo do que é café. E o Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo. E nós mesmos não temos noção do que a gente produz, do que realmente nós temos em casa, né? Sim. Então, o coffee lover, ele começa a se aprofundar. Quando o cara ele deixa de ser um cafezeiro para se tornar um coffee lover, é um cara que ele começa a se aprofundar um pouquinho nas informações sobre café. Informações mais técnicas, é isso? Exatamente. Assim, não necessariamente técnicas, né? Porque tem informações que são até informações básicas que, se a gente for descobrindo, a gente consegue dar uma melhorada no nosso cafezinho, né? Porque café é um alimento e todo alimento a gente trabalha com níveis de qualidades, né? De alimento, variações de sensorial e tudo mais. Então, a ideia é que o conhecimento te liberte para que você consiga fazer escolhas melhores, né? Então, essa é a ideia do coffee lover. Ele, a cada momento em que ele conhece, ele sabe que a partir dali ele consegue fazer escolhas. E é importante a gente ressaltar essa questão da escolha, porque muita gente acha que eu vou falar, por exemplo, sobre café especial, que é o que existe de melhor hoje em termos de café. Então, poxa, eu vou ser obrigado, igual a gente brincou no início, eu vou ser obrigado a tomar sem açúcar? Não, você tem conhecimento e você está livre para fazer sua escolha de tomar com açúcar, com adoçante ou puro, no caso de um café especial. Então, eu acho que isso que é o bacana, é a liberdade que você tem a partir do momento que você tem o conhecimento. Mas, por exemplo, você vai tomar um café especial, que deve ter um gosto bem diferente do café que eu tomo, que é aquele da prateleira do supermercado, o comum. Sim, né? Algo sim. Aí você coloca o açúcar. Você não vai estragar o gosto, eu digo assim, mascarar o gosto dele, ou seja, você perde o prazer de estar tomando café especial. Eu estou falando uma besteira muito grande.
Então... Eu tô falando besteira. Não, Então a gente já fica meio receoso. Não é nem Veja questão, bem. não é nem questão de besteira. É que quando a gente fala de prazer, o que é prazer? Prazer é aquilo que traz algo especial para mim. Uhum. É uma coisa muito pessoal, o que me traz prazer e o que traz prazer para vocês. Nós somos diferentes. Sim. Então, quando a gente fala sobre café, é aquilo. O brasileiro, ele nasce tomando café. Então, se tirar o açúcar dele, porque o café especial é algo que não precisa de açúcar, vai também tirar o prazer dele, a minha pergunta é, vale a pena? Ah, eu vou tomar café especial porque ele é muito especial, ele tem sensoriais, e o ideal é tomar sem açúcar. Poxa, mas se eu não estou tomando com prazer esse café porque eu tirei o açúcar, isso é legal? Sim. Porque o ritual do café, para muita gente, é um ritual de prazer mesmo. É aquele momento do cara sair do estresse ali, Relax, né? do escritório, talvez, ou até em casa. O cara quer ter aquele momento dele que seja 5 minutinhos para dar uma relaxada, né? E tomar algo que traga prazer. Então, será que se mexer muito nisso, será que o cara vai continuar tendo prazer em tomar o café? Então, eu sempre me pergunto isso, assim. Por isso que eu dou a liberdade para as pessoas procurarem o que elas gostam. Mas a gente sempre traz o conhecimento, né? Sim. Tipo, o café especial precisa de açúcar? Depende. Tem pessoas mais sensíveis. Paladar, né? Porque o paladar também, ele é uma coisa muito pessoal. Tem gente que é mais doceiro. Aham. E tem gente que vai sentir, por exemplo, a questão do amargor ou da acidez de uma forma mais intensa que outras. Então, mesmo sendo um café de excelente qualidade, tem gente que não vai conseguir, a princípio, pelo menos, tomar sem açúcar, porque é uma coisa muito intensa. Mas dá para acostumar, né? Porque eu conheço pessoas que acostumaram, que tomavam com açúcar e hoje não conseguem colocar açúcar no café. Sim, Porque sim. casaram com alguém que tomava sem açúcar, foram acostumando e hoje não conseguem colocar Sim, se açúcar no acostuma. café. A gente costuma falar que, olha, é um teste de 1 mês. É um mês, no máximo, você tomando café sem açúcar, você não retrocede. Interessante, eu vou É o meu tentar. caso. Eu tomava com bastante açúcar, né? Principalmente na época que eu trabalhava no banco e tal. Era um motivo não só de um relax, assim, no final da tarde tomar um café, ficar lá tranquilo, mas era às vezes motivo de reunião. Então, foi assim, vamos tomar um café, aí a gente conversa lá do relatório XYZ. Então, a gente tava sempre tomando café. E era aqueles café de máquina, não se compara, né? Provavelmente a um café gourmet ou café especial. Então, tacava açúcar. Aí me acostumei a tomar café com bastante açúcar. Aí de uns anos pra cá eu já habituei e foi mais ou menos esse prazo mesmo. Um mês e pouco, quando eu percebi já tava tomando café sem açúcar, sem nada. Puro mesmo. E para quem já toma café, ou café tradicional, ou café de cápsula sem açúcar, o café especial, sim, é muito doce para essas pessoas. Porque a pessoa já está acostumada com um paladar de um café que já tem um amargor um pouco mais elevado, que é o café tradicional e tudo mais. Então, quando essas pessoas têm contato com o café especial, elas percebem a doçura mais facilmente, porque elas já não adoçam o café. Agora, aquelas pessoas que adoçam muito o café, elas não vão achar o café especial tão doce, porque o açúcar é mais doce que o café. Sim. Então, eu não posso comparar um café adoçado ao café especial sem açúcar. Ele não tem esse nível todo de doçura também. É uma doçura natural da fruta, que passou por todo um processo, então não é um doce tão doce também para algumas pessoas. Então, é importante também ressaltar, né? Você tem tatuado café no teu braço, é isso que eu tô vendo? A gente tem algumas tatuagens de café. Esse aqui é um pezinho de café. É interessante. Né? E tem o beta tatuado no braço que eu vi. Esse aqui é uma Chemex, né? Tem um coar aqui. Coar é um método brasileiro, inclusive. É bem bacana. Eu até trouxe um pezinho, que eu tenho um pé de café em casa. Eu trouxe porque você muita gente... Você produz o teu café para você? Não porque chega a produzir. Porque você tem um pé de café, né? Eu tenho, mas é um vasinho lá. Ele não chega a dar produção. Mas tá trazendo uns passarinhos lá pra varanda, tá sendo da hora. Que legal. Mas eu trouxe por quê? Porque muita gente não faz ideia do que é o café. Então, quando a gente começa a falar de café, a primeira pergunta é, você sabe o que é café? Independente de ser especial ou não. Então, eu trouxe para que vocês tenham uma ideia, não sei se vocês já conheciam. Para o pessoal ver. Ó. E o café ele é um fruto. Ele vem de uma árvore, né? Que essa árvore ela é dividida em infinitas variedades. Existem muitas variedades. Porém, nós temos 2 espécies principais, que é a arábica. Então, isso era pregado muito. Aí, se um café for 100% arábica, ele é um café de melhor qualidade. E nós temos o canéfora. E hoje em dia nem é uma verdade absoluta isso, porque os canéforas hoje têm uma qualidade também muito incrível.
Porém, são árvores diferentes que geram qualidades diferentes Esse de bebida. Esse aqui é um arábica. Vou deixar aqui para vocês verem, se vocês quiserem. E é um fruto. Então, sendo um fruto, assim como uma laranja, por exemplo, eu quero pegar uma laranja no pé para eu comer. Qual laranja que eu vou querer comer no pé? Provavelmente eu vou querer pegar aquela que está no auge da maturação, aquela que está bem docinha. Automaticamente ela vai estar mais aromática também, porque ela está no ponto, né? O café é um fruto. Então, quando vai ter a colheita, alguns fazem essa colheita seletiva de falar, olha, eu vou tirar daqueles milhares de frutinhos que tem na árvore, somente aquele que está no ponto certo de maturação. Porém, a grande maioria não tem essa possibilidade de fazer algo tão seletivo. Então, quando faz a colheita, vai cair tudo. Vai cair aquele grão que está verde ainda, vai cair o que está mais ou menos, vai cair o que está madurinho, vai cair um que já passou, que está podre já. Então, vem tudo. Mistura tudo. Mistura tudo, junto com folha, com gravetos e tudo mais. Então, o que é a qualidade do café? É justamente o beneficiamento após essa colheita. Então, eu vou separar aquilo dali. Então, quando eu faço uma separação mais complexa, mais minuciosa e tiro somente o que tem de melhor daquela colheita, isso é separado, se torna um café especial. Tá. Eu achava que o café especial era uma planta especial. Não, é a mesma planta. É o tipo de colheita, é o tipo de processamento, né? Dentro do café especial, porque assim, nós temos hoje assim, uma escala resumida. Começa com o café tradicional, que são cafés mais simples, que é o tradicional, o extra forte. A gente depois vem para uma linha chamada superior, que é realmente um pouquinho superior ao tradicional. E depois o gourmet. Isso são cafés que são controlados pela ABIC. Então, a ABIC, ela tem todo um protocolo incrível de controle de qualidade desses cafés que vão fazer com que você, mesmo tomando uma bebida mais simples, por isso que tem que ter o controle de qualidade, porque nessa faixa são bebidas mais simples. Então, entra um controle de qualidade para trazer segurança alimentar para você. Então, é onde que entra a ABIC. Opa, olha, é simples, mas você pode tomar porque é seguro. Não então, pode ter perninha de barata lá dentro. Então, ela vai garantir que não tenha coisas muito fora do contexto do café. Ele pode ter 1% de impureza dentro do café, que é permitido pela lei. Uma tolerância, né? Uma tolerância. Mas o que são essas impurezas? Essas impurezas são coisas que estão no caminho que o café faz entre a planta e o pacote dele. Não pode ter coisas fora desse caminho. Por exemplo, não pode ter um milho. Tá, porque não está no caminho. Mas antigamente se fazia isso. Se pegava milho para botar junto, porque era mais volume. barato, para dar volume. Não pode ter açaí. Até hoje se faz isso. Ah, é? É. Então se misturam coisas ao café para baratear o café. Esse tipo de coisa não é impureza, isso é fraude. Entendi. Porque não faz parte do trajeto que o café faz. Mas poderia, por exemplo, não é ideal, mas poderia se encontrar um parafuso. Por quê? Porque no caminho tem máquinas, tem torradores. E são coisas que acontecem no meio de uma produção. Entendeu? Não seria ideal. Mas faz parte, está no caminho. É quase impossível você trazer uma coisa 100%. O que a BIC faz é garantir que essas coisas ocorram da mínima forma possível. Então, ela tem um baita laboratório lá, que ela faz coletas aleatoriamente no Brasil todo. E ela vai pegar esses cafés e vai testar no laboratório, vai ver se esse café realmente é puro e está próprio para o consumo. Né? E ela faz isso tanto com os que têm o selo dela, quanto os que não têm. É tipo por amostragem, assim? Ela faz por amostragem. Aí se o cara não tem selo da BIC, porque o selo da BIC ele não é obrigatório. Porém, o cara tem que estar dentro da lei. Eu achei que fosse obrigatório. Não, ele não é obrigatório. Ele está ali dizendo que aquele café está dentro da qualidade que a lei manda. É uma associação, né? Exatamente. Nenhuma associação pode obrigar. Exatamente. Mas ela dá um certificado de qualidade. Exatamente. Ela certifica para o cara, porque existe o padrão da lei. Né? Então, dentro desse padrão da lei, né, do que a Anvisa bota como as portarias dela para o café, a ABIC ela vai certificar que aquele café está dentro do padrão. Porém, o cara pode estar dentro do padrão sem o selo da ABIC. Só que é o que ela faz, ela coleta os caras também, e se estiver fora do padrão, ela denuncia. Ela abre uma denúncia e fala, olha, no mercado tal foi coletado o lote tal do café e existem, por exemplo, fraudes, existem impurezas e tudo mais. Então, isso é na faixa que vai do tradicional até o gourmet, né? O gourmet, dentro dessa faixa que a BIC certifica, é o de mais alta qualidade.
Tá. Então, o tradicional, ele vai ser um café que ele passou por uma seleção muito básica. Então, é obviamente que chega na fábrica o que foi colhido. Da maneira que foi colhido. Com tudo, com graveto, com folha, com tudo. A fábrica, ela vai selecionar isso daí e vai tentar trazer o máximo possível de café apenas para aquela seleção do tradicional extra forte. Entendi. Ela faz uma seleção. Aham. Aí, só que são cafés de baixa qualidade. Foi E um feito custo mais baixo também, né? com um custo muito mais baixo, muito mais baixo. Porém, com segurança alimentar. É um café que é alimento ainda. Ele é um café que já, abaixo disso, já não é. Então, acima do tradicional, eles fizeram uma seleção um pouquinho melhor. Então, o tradicional ele vai ter um amargor muito intenso, ele vai ter uma torra muito intensa, porque precisa disso para aquele perfil de café. O superior, ele já diminui um pouquinho de tudo. Então, ele vai ter menos amargor, ele vai ter uma torra um pouco mais branda, mas ainda assim é uma torra muito escura. E quando entra no gourmet, é onde que já começa a abrir o leque de um café de mais qualidade, mesmo encontrando dentro do supermercado. Então, dentro do gourmet, você já tem café com leque sensorial. Então, são cafés que você vai achar notas de chocolate, caramelo, notas de frutas e flores. Então, o Você gourmet, sente que na hora que você toma, você sente o gosto você vai de um sentir chocolate, esses por exemplo. aromas. Exatamente. Não necessariamente o gosto, Aham. né, mas os A aromas. sensação, a você tem uma sensação. Exatamente. Você vai sentir um aroma frutado, Aham. você vai sentir um aroma, talvez, olha, meio floral. Só que de um leque sensorial mais baixo. Então, assim, eu sei que um café ele é frutado, mas, poxa, qual fruta tá me lembrando? Você não vai saber, provavelmente. Quando a gente entra no especial, aí o ponto de seleção disso se torna um pouco mais rigoroso. Aí já a BIC, neste momento, ainda não faz essa parte do especial. A gente vai entrar um pouco dentro dos critérios da BSCA, né, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e da SCA, que é a associação lá de fora, que a gente se pauta muito pela SCA. Então, Que é mundial. Exatamente. Então, Lá o de café, fora, você diz é mundial ou é da Europa, dos ela é Estados mundial. Unidos? Ela Mundial tem a mesmo. Estados Unidos e Europa, mas ela é mundial. Tá. Então, o que a gente faz com o café especial a partir daí? A partir daí, para ele ser considerado especial, ele só é considerado a partir de pontuações. Então, o café ele é pontuado Legal. de 80 a 100 pontos. Se na prova do café essa pontuação não chegar a 80, ele não pode ser considerado especial. Então, existem muitos critérios nessa prova. Eles fazem um café, a torra tem que ser uma torra padrão para a prova. E essa pontuação, vale ressaltar, que é do café verde. É lá na fazenda da saca. Eles pontuam Ah, não a é depois de safra. pronto. Não, eles Achava que pontuam- era depois de pronto. Não, eles Produção, vão pontuar tudo isso o grão, conta. o café. Olha, Então, até interessante aquele isso daí. momento, essa pontuação válida. Por isso que a torra é uma torra padrão para isso, para que a gente vai nivelar tudo. Então, a gente não pode ter muitas variáveis para fazer esse teste. Mas tipos de torras podem ser diferentes nesse segmento? Sim. Porque, por exemplo, sei lá, um extra forte é torrado, sei lá, de uma forma, um especial Sim, é de sim. outra O forma. que traz a característica, né, a personalização do café, muito disso é torra. É torra. É torra. Então, com o mesmo grão, ó, recebi uma saca de café, 60 quilos de café. Ali eu consigo fazer inúmeros lotes diferentíssimos, só com torras diferentes. Com o mesmo grão. Com o mesmo grão. Legal. Interessante. E a torra, ela é feita como? O que Então, é a torra, na verdade? A torra do café, café depois de beneficiado, no Uhum. caso do café especial, tá limpinho, tá pontuado, ele vai chegar para mim, por exemplo, sou um torrador, e é uma máquina que tem, inclusive, fabricação no Brasil também, tem diversos tipos, e o que o pessoal mais gosta aí no mercado são as que trabalham com convecção, quer dizer, não é uma chama direta, então ela vai ter um tambor, resumindo muito o que é a torra, ela vai ter um tambor, vai se jogar o café ali dentro, e ele vai sendo torrado com um ar quente e sendo controlado. Aí nessa torra você tem inúmeras variáveis que você pode controlar. Então você vai controlar a temperatura que está dentro ali do tambor, a temperatura do ar, a vazão do ar. Então a diferença da entrada do ar e saída vai dar diferença na finalização. É muita coisa, né? Não, são uma air muitas fryer variáveis. gigante. Mas eu tava pensando nisso, é mas tipo é gigante. isso, é tipo isso. E assim, falando de uma forma leiga, é igual uma torrada mesmo. Você vai pegar o seu pãozinho, você vai torrar. Ali você tem pelo menos uns 3 níveis básicos ali. Eu quero aquela coisinha leve, que só deu aquela esquentada, ele só marcou o pão, vou comer com a manteiguinha, mas ele ainda está muito macio.
né? Ele não chegou a um ponto de torrada, mas a gente colocou lá no torrador e ele saiu bom. Para mim, tem gente que gosta assim. Aí você tem um ponto que é um pouco mais médio, que é o quê? Seria, entre aspas, um ponto mais ideal. Ele vai chegar esse pão num ponto de torrada, ele deixou de estar mole, ele não tem mais aquela... né? A consistência dele mudou, o aroma dele mudou por conta disso, ele já não tem mais aquele cheiro de fermento, e ele passou a ter um cheiro de tostado, só que de uma coisa leve, ele tem crocância e ele não tem amargor, porque ele chegou ainda num ponto. Porém, você esqueceu o seu pão ali no torrador e ele deu aquela queimadinha. Você vai comer o seu pão, ele está levemente mais crocante, ele está mais duro, vai ter amargor porque ele queimou, essa coisa traz amargor para o pão, então ele já vai ficar com uma sensação ruim, o cheiro dele já não vai estar tão agradável porque ele queimou, então ele vai ter cheiro de queimado. Então, em 3 pontos de, vamos dizer assim, de torra de um pão, você percebe já essa mudança. A mudança, a diferença. No café, você tem infinitas possibilidades na torra. E é o que vai fazer um café ter um perfil, por exemplo, de chocolate ou caramelo. Isso é natural, sem falar sobre adições. Né? Aquilo que o grão veio do pé, ele me traz um perfil chocolate caramelo, ou ele pode me trazer um aroma de morango. Caramba, olha, mas bem como diferente. Bem Entendeu? diferente. Mas dependendo do tipo de fruto ou não? Dependendo da torra que você tudo faz... vai depender, tudo vai depender. Assim, como eu falei, a árvore que produz o café especial é a mesma que produz o café tradicional. Vai ser a mesma coisa. Só que ali dentro mesmo, alguns produtores já fazem uma diferenciação. Eles já beneficiam esse café e já separam o especial lá. Mesmo na parte de beneficiamento, o especial ele já toma um outro caminho. Então, ele vai secar de forma diferente. Essa forma diferente que o café seca já vai trazer, por exemplo, se ele seca do jeito que ele está ali no frutinho, né, ele foi só beneficiado, jogou no terreiro, ele vai secar. Ele é chamado de natural. Quer dizer, ele está dentro do fruto, ele está secando. Porque, na verdade, o café, ó, ele é uma sementinha, ou duas, na verdade, que está dentro do fruto. Isso é o grão de café. Ó. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra câmera lá. Vê se dá pra pegar aí, Duca. E ele aí, eu percebo que ele tem uma viscosidade, ele é um pouquinho mais... Tem um líquidozinho dentro, né? Então... Isso tudo ele seca também com a torra? Então, o mais simples na hora de secar isso aí não seria da torra, seria antes da torra, seria ainda na fazenda. Eles vão botar isso num terreiro pro café passar por esse beneficiamento Eu primeiro. visitei uma fazenda desativada de café, antiga, devia ser da época de escravo, e tinha uma laje enorme, inclusive chamava lajeado, tinha uma laje enorme, e onde colocava os cafés ali para secar. É assim, né? No sol mesmo, né? Hoje existem várias maneiras, mas a principal é essa. Então, eles vão pegar o frutinho do jeito que tá, vão separar aqueles melhores frutos e vão jogar nessa laje. Então, o café ele vai secar ali, porque o grão ele precisa chegar num ponto de umidade ali próximo de 12%. Então, ele vai precisar desse processo aí de secagem. Mas eu não quero secar, porque o natural ele vai me fazer uma leve fermentação, porque ele está dentro de um fruto. Então, enquanto ele seca, ele vai dar uma leve fermentada. E isso traz características únicas para o café. Mas tem lugares que não tem sol pleno, por exemplo, que essa fermentação pode ser prejudicial, porque aí ele passa demais antes de secar, ele não seca a tempo, aí ele fermenta a ponto de, por exemplo, apodrecer. E justamente nesse processo é onde que eu vou trazer uma fermentação ruim. Aí eu trago compostos para o café que vai me trazer ácidos que não são bons, e aí o café vai ficar amargo, vai ficar com uma acidez estranha, vai ser ruim para o café. Os aromas não serão bons e tudo mais. Então, o que o cara faz? Descobrir uma técnica de descascar o café, que foi isso que a gente fez aqui, né? Que é tirar o grãozinho de dentro. Certo. Então, o café vai do jeito que eu entreguei para vocês ali para o terreiro. Então, ele já foi descascado e com isso ele não sofre esse processo de fermentação de uma forma tão intensa. Porém, você comentou que ele tem tipo um melzinho em volta. Exatamente, é um melzinho isso daí. É um açúcar. Então, ele ainda tem a possibilidade de fermentar. Muito menos do que dentro do fruto. Aí, o que acontece com isso? Teve gente que olhou para aquilo e falou assim, poxa, aqui ainda não tem tanto sol e tal. O que eu posso fazer para melhorar? Então, eles pegaram esse café que já estava descascado e lavaram. Então, eles passam por um processo de lavar para tirar esse melzinho. Então, a possibilidade de fermentação diminui muito. Só que esses 3 processos geram 3 resultados totalmente diferentes.
Em relação à acidez, muda, né? em relação à doçura, Sem tudo dúvida. muda. Tudo muda. Porque a gente está falando, na verdade, de uma bebida delicada. Isso se tratando de café especial. Sim. Café tradicional não passa por esses beneficiamentos, não dessa forma. Eu Muito fico legal. pensando quem foi o primeiro maluco que falou, eu vou pegar a semente que está aqui dentro, eu vou secar, eu vou torrar, vou moer, eu vou colocar num coador, colocar água e vai sair um líquido que eu vou tomar. Quem foi o primeiro que pensou nisso, né? Então, olha, é uma história não confirmada, mas o café veio de monges, né? Aham. Pastores perceberam que as ovelhas estavam ficando mais animadinhas quando comiam o fruto daquela árvore. Tá. E elas tinham realmente o resultado da cafeína nelas, segundo a Aqui história. já tem cafeína. Sim, não é um processo sim. de fermentação que vai ter a cafeína. Não, a nada. cafeína ela faz parte mesmo Já faz da estrutura parte. molecular Tá. do café. E aí esses monges perceberam que as ovelhas ficavam diferentes Uhum. quando comiam café. Aí, resumindo bem a história, em algum momento foi proibido pela igreja, porque se tratou de algo Que ruim. citava. É, Exatamente. É. que não era Aí- compreendido, né? Mandaram queimar os cafés que tinham sido coletados para Uhum. amostra, assim, de forma bem resumida, tá, gente? E nessa queima, jogando o café no fogo, perceberam que o aroma dele mudava muito ao ser queimado. Então a história do café começa mais ou Olha que menos ali. interessante. Aí começaram a fazer infusões só com o grão, Uhum. começaram a torrar o grão, começaram a quebrar o grão. E aí a coisa foi evoluindo aí de alguns milhares de anos para cá. É interessante, Que porque legal. toda vez que eu vejo alguma coisa complexa assim, eu fico pensando, quem foi que fez isso? É, né? da onde Quem surgiu, teve a né? ideia de fazer isso? E é complexo, você chegar num café líquido, né? É complexo. É complexo. E o café de qualidade mesmo, ele é muito novo. A história do café de qualidade, ele deu um salto nessa qualidade mesmo em menos de 20 anos para cá que deu um salto. Em menos é? de 10 anos ele deu outro salto. Então, o pessoal faz constantes pesquisas porque o café, ele é um commodity que movimenta o mundo, Sim. né? É um dos principais do Brasil, Uhum. né? Então, é feita muita pesquisa em cima do café. Uhum. Então é onde que se descobre, olha, se a gente tiver um torrador que tem uma tecnologia melhor, a gente consegue controlar variáveis, por exemplo, para mexer em torra do café. Então a gente tem 3 torras principais aí, né, dentro do leque aceitável. Se a gente for falar de cores, que não é mais bem assim que se fala, mas seria uma torra clara, né? Eu vou torrar menos esse grão e ele vai me gerar resultados que provavelmente vai me trazer uma acidez. Quando a gente fala de acidez, muita gente confunde acidez com amargor. Acidez eu estou falando de limão, por exemplo, laranja, Sim. e amargor eu estou falando de boldo e chás amargos, né? Mas muita gente confunde esses sabores, porque os dois, nas suas extremidades, são agressivos, né? Uhum. Se eu tomar uma coisa muito ácida, é agressivo também. Sim. Mas o café ele é uma fruta ácida. Então, ele vai trazer uma acidez, só que não agressiva, uma acidez gostosa. Uhum. Então, uma torra muito clara vai ser uma acidez muito elevada. Aí, conforme você vai caramelizando esse grão ao longo da torra, você chega numa torra média. Então, você ali tem uma coisa equilibrada. Você tem acidez, você tem doçura, porque você já chegou numa caramelização maior. Então, você traz doçura para a sua bebida. É onde que, se você tem mestres de torra com, sabe, experiência muito grande, você consegue exaltar sabores do café. Então, no gourmet, ele era um frutado. No especial, esse frutado, o leque abre. Então, ele já pode ser umas frutas amarelas, ele pode ser umas frutas vermelhas e tudo mais. Eu já sinto nuances, porque o cara que torrou fez o trabalhinho dele lá bem feito. E Legal. se eu tenho na minha mão um café de excelente qualidade, aí a gente já está falando de coisas mais complexas, que é variedade, beneficiamento. Uhum. E chega num café, lembra que eu falei que ele era pontuado? Ele vai... Pontuação máxima. É de 80 a 100, Uhum. né? Mas vamos supor que seja um café de 90 pontos aí, porque tu não sobe muito além disso também não. 100 é uma coisa não tem um que tópica, seja. Tipo, não vai chegar. Tá. Mas a gente tem um café de 90 pontos na mão. Aquilo é muita qualidade. 90 pontos é muita qualidade para aquele café. Então, o cara torrando ele bem, aí sim, ele abre mais esse leque. Então, a nota de frutas amarelas já vira um damasco, já vira um pêssego. E o cara exalta isso. Entendeu? A nota de frutas vermelhas vai trazer um morango, vai trazer um blueberry, uma amora. Entendeu? Então, a gente tem destaques sensoriais porque juntou um café de excelente qualidade com um cara que sabe trabalhar muito bem esse café. Porque também o cara precisa saber técnica, né? abrir esse leque na hora da torra.
Então, Entendi. E o solo e a localização, eles influenciam muito no café? totalmente. A gente chama isso de terroir. Aham. O terroir é justamente o conjunto que envolve tudo que está, onde está a planta. Então, é o solo, é o clima, Aham. toda aquela variação que vai impactar na natureza é o terroir. E o Brasil tem essa vantagem. Por quê? Porque nós temos café no Brasil inteiro. Eu ia perguntar as regiões, Brasil inteiro, que a gente tem desde lá do sul A gente até tem várias regiões. até Tem. o norte. A gente tem café no sul, a gente tem café no norte. Nordeste não pegou muito bem, mas já está saindo uns cafés no Nordeste agora que o pessoal já está trabalhando qualidade, já está saindo cafés bons. A gente tem a principal região ainda é Minas, né? Minas ainda é o maior produtor, mas a gente pega, por exemplo, cafés do Caparaó, região do Espírito Santo, região da Bahia. São cafés muito exóticos, cafés muito bons, trazem sensoriais muito bacana. Mas se eu pego a mesma mudinha de café lá, olha, eu fiz das sementes de um grão, fiz 1000 mudinhas. Espalhei a mesma muda de café para Minas, Espírito Santo, Bahia. Cada região vai me trazer uma bebida diferente com a mesma muda. E a gente pode fazer isso. Mas você falou Minas, não era São Paulo que era o principal? São Paulo foi no início, né? Porque o Era o café com leite, lembra? Da política do café com leite? São Paulo era o café, né? Minas era o leite, não era isso? O café ele veio descendo, né? Ele entrou pelo Nordeste, meio que de forma meio que ilegal, trouxeram ele, né, lá da Guiana Francesa. Aí ele entrou. Só que o Nordeste tem um clima muito puxado de calor e seco. O café não se adaptou muito. Ele foi descendo, passou pelo Rio de Janeiro, se adaptou muito bem em São Paulo e houve um crescimento muito grande em São Paulo. Mas hoje, Minas é o maior produtor. Olha, interessante. Deve ser o quê? O norte de Minas? Porque eu tive lá na região de Ouro Preto, toda aquela região, não vi um pé de café ali. Não, a gente tem eu só vi caminhão carregando minério. Também produz muito café. A gente tem aqui a região da Mogiana Paulista, por exemplo, que faz divisa ali com Minas. A gente tem as duas regiões ali produzindo muito café. A gente tem Cerrado Mineiro. Então, assim, Minas é uma região muito, muito variada já. Só Minas já tem muitas variações de micro-regiões. E isso é muito bacana. Então, no Brasil, a gente tem de tudo quando a gente fala sobre café. A gente tem desde volume, somos o maior produtor, até qualidade. Então, assim, nós somos o maior produtor de volume, mas a gente produz também muita qualidade. Isso é bacana demais. O mais triste de tudo isso é que a grande maioria do brasileiro não faz ideia do que é café. Não fala. Eu falei para você. Para mim, café é da prateleira do supermercado. E eu faço na cafeteira italiana. É isso que é café. Então, eu acho que hoje eu vou conhecer café, porque até então eu pego aquele... E normalmente assim, esse daqui é o mais barato, mas não é tão bom. Mas tem esse barato aqui que é melhorzinho de gosto. Então, eu vou pegar esse daqui, eu não pego mais caro. Né? E você sabe que isso é uma coisa interessante de você comentar, porque antes eu tomava só o café de prateleira mesmo, igual ele. Perfeito, tava ótimo, adoçava pra caramba, né? Aqueles, às vezes, de máquina no trabalho, ok. Aí a gente começou a experimentar outros tipos de café. E aí, quando você vai tomar esse café de prateleira, é ruim. Você não consegue. Igual sabe quando você bebe um whisky bom. Que o melhor café que tem, que é melhor do que o especial, é aquele de meia na beira de estrada. Aquele lá coado na mesa. Já vem com queijo, já vem com tudo. Aquele é bom. O paladar muda muito. Muda muito. E é muito difícil você retroceder o paladar. Então, no café a gente tem muito isso. Porque você não tem somente doçura envolvida nisso. Você vai abrindo essas notas. Quando você, né, o seu sensorial começa a perceber essas notas do café, você tem automaticamente um upgrade no teu sensorial em relação ao café. Aí o que acontece? Quando você retrocede, você começa a perceber mais também daquelas notas de retrocesso. Tipo, o café tradicional, como eu falei, ele é um café que ele tem notas mais tostadas. Ele é um café mais amargo. A torra dele realmente é uma torra muito escura. Então, ele vai trazer, assim, tipo, uma castanha tostada, notas muito intensas. Quando você vai para uma coisa mais suavizada, aquilo ali se torna muito agressivo para você. Então, você tem, por exemplo, existem cafés no mercado, dependendo da marca e da qualidade do café, que a nota sensorial dele é borracha queimada.
Borracha Olha queimada? só. Mas você tomou isso a vida inteira sem saber. É. Só que quando você vai para um café que tem notas florais, notas de frutas, e tá tomando aquilo, aí você passou 2, 3 meses, você foi lá, tomou aquele café, você talvez não consiga nem identificar imediatamente, mas aquela borracha tá ali. E você não consegue tomar ele inteiro. Pode ser aquele café curto, você não consegue tomar metade. Exatamente, porque você começa. É uma das notas sensoriais de cafés de baixa qualidade. É borracha queimada, palha, mofo. São coisas que fazem parte da nota sensorial de café de muita baixa qualidade. Interessante isso daí. Entendeu? Agora eu vou dar uma provocada. Qual que é o melhor café, o brasileiro ou o colombiano? Putz. Tava aqui, ó, na minha mente. Olha, na minha opinião, o etíope. Etiópia? Sério? Sim. Porque assim... Colômbia produz muito café bom. Brasil também produz muito café bom. Mas assim, os melhores que eu já tomei vieram da Etiópia. Interessante, hein? Da Etiópia. Porque quando você compra um café especial, por exemplo, a gente tem no pacotinho ali, normalmente, alguns fornecedores colocam o leque sensorial daquele café. Que são notas que talvez você vai conseguir sentir. Porque vai depender da extração também. A maneira que eu faço café pode não exaltar essas notas. Então, você pode sentir aquelas notas. Só que muita gente, por exemplo, tá lá no café morango. E o cara faz aquele café e fala, não senti nada de morango. Por quê? Porque não é uma coisa artificial, é uma coisa natural do café. São notas sutis. Mas tem que estar com o paladar aguçado também para isso. Tem que estar com o paladar aguçado. Agora, quando você compra um Etiópia de boa qualidade, se está escrito pêssego, você vai sentir pêssego. Olha, interessante. E nada assim, artificial. Nada artificial. Então porque... são incríveis. O terroir de lá é algo fantástico. Mas Colômbia faz muito isso também. Mas eles fazem muito marketing. Eu até vi uma história lá que eles criaram um personagem e esse personagem é o marketing do café deles. E você sai do Brasil, o pessoal não conhece o café brasileiro. Assim, você fala de café brasileiro, o pessoal não conhece. E chegou ao ponto, olha que absurdo. Eu estava dando aula fora, num outro país que não era a Colômbia. Aí a aluna, eu não vou falar o país para ela não ficar chateada. Aí ela me deu de presente um café colombiano. E aí eu dei aquele sorriso, né, tal, e fiquei pensando, mas eu tenho café no Brasil, né? Por que eu ganhei um café colombiano? Porque para eles o café colombiano é o melhor do mundo pelo marketing. Sim, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas tem muito marketing mesmo, assim, é o que falta talvez no Brasil. Lá o governo investiu muito para tirar um pouco o foco daquela história das drogas e tudo mais. Então eles focaram de jogar um marketing intenso no café e deu muito bom. Porque hoje a Colômbia tem cafés incríveis. O melhor café que eu tomei este ano foi Colômbia. Eu recebi um café colombiano, torrado, acho que no Reino Unido. Então, uma torrefação de lá comprou um café da Colômbia. E o café ele tinha notas de manga. As notas de manga do café já vinham no pacote. Você abria o pacote e subia aquele cheiro de manga madura. Olha, e quando você encontra cafés que trazem essa coisa, eles são muito especiais, realmente, assim. Trazem pra gente algo muito especial. E foi incrível tomar aquele café. E ele era um café da Colômbia. E assim, eu já tomei vários cafés bons da Colômbia também. Mas Brasil tem uma produção muito maior e muito mais variada. E a nível de qualidade hoje, o Brasil ele tá brigando muito bem. A associação tinha que investir no marketing. Eu lembro que tinha propaganda na TV, mas aqui pro Brasil, né? Logo que começou, não sei se foi quando começou, mas... Eu acho que era o Tarcísio Meira que fazia propaganda faz tempo. Faz bastante tempo. E fazia propaganda que tinha que ter o selo, que quando tinha o selo tinha qualidade, não sei o quê, que aquele que tivesse o selo era de qualidade e tal. E depois parou, nunca mais vi propaganda da ABIC, né? Associação. Então, a ABIC agora está investindo um pouco mais. Eles estão mudando alguns protocolos. Recentemente está tendo mudança de protocolo nesse exato momento. Então eles estão puxando, mesmo o café tradicional, eles estão puxando a qualidade para cima com esses novos protocolos. Sim. Então, dentro daquela aferição de qualidade que eles fazem, alguns cafés que antes poderiam ser chamados de tradicional receber selo, hoje já não vão mais receber. O cara tem que subir um pouco a qualidade. Então isso vai ser bacana e eles vão investir mais em propaganda também. Aí é legal. E a gente, recentemente, alcançou algo inédito para o Brasil e que vai trazer para a gente uma visibilidade mundial, que nós tivemos 2 baristas brasileiros como campeões do mundo no barismo. Existe um campeonato. Barista é o cara que trabalha e ele é responsável por extrair muito bem aquela bebida. Então, é um cara que trabalha numa cafeteria, se ele é especialista em café, ele é um barista.
E dentro dessa especialidade, nos campeonatos se divide em algumas categorias, né? Porque a bebida também é uma coisa muito complexa. Então, a gente tem o bar básico, que é a parte de expresso. Então, dentro daquela parte de expresso, a gente vai ter expresso, cappuccino e todas as bebidas à base de expresso. Mas a gente agora tem os filtrados também, que se evoluiu muito. Por exemplo, que é um método filtrado, que é um Calita, que ele vai fazer o café de forma filtrada, mas totalmente diferente do nosso padrão Melita, que é aquele método mais simples, que é ótimo também, mas é diferente. Então, isso daqui a gente já tem uma outra categoria, que são os brewers, que são os métodos filtrados. Aí a gente tem Coffee and Good Spirits, que são campeonatos que fazem drinks com café. A gente tem campeonato de torre, a gente tem inúmeros campeonatos. O Brasil, ele no Mundial, porque o Mundial ele pega os melhores do mundo mesmo. Quando vai para aqueles lados de lá, é difícil bater os caras. Por quê? Primeiro porque eles têm acesso a café melhores que a gente. Cafés da Etiópia, por exemplo, tem um nível de qualidade assim um pouco maior. Então é difícil dos caras aqui no Brasil que estão acostumados com uma qualidade que é muito boa, competir com os caras que já estão acostumados com os cafés lá. São superiores. São superiores. E tem muita variação que você pode fazer, né? Tanto de torra, quanto tipo de método, uma série de combinações que pode dar resultados diferentes, né? Exatamente. Então o Brasil, ele é... a gente teve uma que barista, há muitos anos atrás, que chegou acho que em 7º lugar. E agora tem campeão. Aí agora saiu dois né? irmãos de uma cafeteria aqui de São Paulo, chamada Coffee. São coreanos, vale a pena conhecer. Já tomei de lá, mas não sabia. Eu tomei baita de um café mesmo. Mas aí os dois meninos lá, o Boran e o Garan. O Boran, ele é focado na parte barista, que é máquina expresso. O Garan é do Brewers. Um tirou em 1º lugar no Mundial, o outro tirou 3º lugar no Mundial. Então eles conseguiram algo inédito. E, juntos, foi muito legal. Então, isso vai trazer para o Brasil uma visibilidade incrível. Isso vai ser muito bom para o café brasileiro. Porque o café brasileiro tem qualidade para brigar com os cafés lá de fora, né? Isso é bacana. Mas acho que isso que o Sidney falou também do marketing é algo que é muito... não é explorado aqui para a gente no Brasil. Por que eu digo isso? Eu fui uma vez nos Estados Unidos, tomei um café colombiano num restaurante X lá, e aí eles falaram que era o melhor café do mundo. Eu falei, quero ver porque eu gosto de café, né? Eu falei, quero ver se esse café é bom mesmo. E era colombiano. Aí o que o cara fez? Ele trouxe tipo um joguinho americano, assim, com tipo uma historinha de como foi extraído o café lá da Colômbia, tal, extração manual, igual você explicou. Aí ele fez um marketing antes de eu tomar o café. Ele pegou, colocou lá e trouxe uns grãozinhos de café, colocou ali e tal. Então, você já sente o aroma do café. Aí ele fala, posso colocar o café agora? Não, pode. Aí ele veio, colocou. Não, agora você pode começar a sua experiência no café. Então, aí você já experimenta o café já de outra forma. Sim. Né? E aí, diferente do cara chegar, colocar na mesa, virar as costas e ir embora, né? E a temperatura, não sei se temperatura também de xícara ou enfim, se isso... mas a xícara ela veio mais morninha, assim, não veio uma xícara fria. E assim, é um baita de um café, realmente. Foi caro, mas assim, é uma experiência, né? Porque experiência em volta do café é o que faz o ritual ficar bacana. Porque tudo vai impactar, tudo. Recentemente teve um estudo feito por uma neurocientista de que as cores da xícara impactam no resultado final da bebida. Por quê? Porque nós crescemos, por exemplo, aprendendo que cores rosas são remetidas à doçura. Aquele pirulito rosa, aquele chiclete rosa. Sim. Então, o nosso cérebro já associou, por exemplo, ao rosa como doce. algo mais doce. O algodão doce, que era rosa. Sim. Coisas assim. E, da mesma forma, a natureza faz isso também. Da mesma forma, por exemplo, quando você pensa se eu botar aqui uma bebida para você que ela vai ser um verde fluorescente. Essa bebida na cabeça de vocês vai ser ácido ou vai ser doce? Mega ácida. Não sei nem se eu tomaria. Eu não tomaria, eu ia achar que era pura química. Exatamente, o nosso corpo ele faz isso desde sempre. Para proteger a gente mesmo na natureza. Então, algumas cores na natureza tem cores intensas e fortes que é para falar, opa, não mexe comigo não que vai dar ruim. Então, essa neurocientista, ela percebeu que isso impactava. Então, se eu coloco uma xícara rosa, o cara tomando o café, ele vai sentir que aquele café é mais doce. Colocando o mesmo café, feito da mesma forma, numa xícara verde, ele vai sentir um pouco mais elevada a acidez daquele café.
Interessante isso daí. Porque o cérebro direcionou ele para esse sentimento. Verde, limão, coisa cítrica, Né? sei lá, ácida. Exatamente. Então, que legal. tudo influencia, tudo vai impactar. Nós somos extremamente influenciáveis. Então, a maneira ao qual eu faço o café, a temperatura da água, a moagem, porque o café ele é um grão. Eu vou moer ele muito fino, eu vou extrair muito dele. Eu vou moer ele mais grosso, eu vou extrair menos. Então, a moagem também vai impactar. E ele falou da xícara aquecida, isso daí é importante? Que eu vejo, às vezes eu vou na casa de alguém, na minha casa a gente não faz, né? Mas às vezes eu vou na casa de alguém e essa pessoa aquece a xícara antes de servir o café pra gente. Isso é importante, não é? Eu acho que depende da bebida. Por exemplo, um café filtrado especial, eu gosto de tomar em temperaturas mais baixas. Você vai perceber que conforme ele vai baixando a temperatura, ele tem uma mudança sensorial nele. Ele muda o corpo da bebida, ele muda até os aromas. Então, eu espero esfriar um pouquinho. Então, para mim, não faria sentido esquentar uma xícara de um café filtrado. Porém, um café expresso, as pessoas já gostam de tomar um café expresso quente. Um cappuccino. O cappuccino, ele é um café com leite. Ele tem que vir quente para a mesa. Então, se ele estiver muito frio, não faz muito sentido também. Se ele estiver quente demais, se for um cappuccino dentro de uma cafeteria de especialidade, se ele chegar quente demais, a gente sabe que ele não foi bem vaporizado. Porque existe um ponto exato para aquela bebida, de temperatura e de vaporização. Entendi. Então, tudo no café vai ter um porquê e vai trazer resultados diferentes. Você falou uma coisa interessante, que você falou do cappuccino, que tem leite, né? Aí eu me lembrei uma coisa, que também você tinha falado, que a gente está acostumado, o brasileiro tem a cultura do café. E eu acho que vem, porque assim, criança não pode tomar café, né? Ah, porque café para criança não vai dormir, que não sei o que. Mas aí faz o café com leite. Eu tomo café com leite desde que eu nasci, né? E as crianças tomam. Hoje, o pessoal está mais pro lado do achocolatado e tal, mas ainda, mesmo assim, muitos tomam café com leite. E eu acho que vem daí, porque, na verdade, você está tomando café. É a mesma quantidade de café você está tomando, né? Só tem o leite junto. Mas, exatamente. Né? Meu filho toma café filtrado desde os 6 meses de vida. Olha, tá viciando, moleque. Esse vai ser coffee lover, esse vai ser. A pediatra dele vai ficar sabendo disso agora. Deu ruim. Porque corta, assim, produção, corta. Eu evito até divulgar muito porque é polêmico. Mas, entre dar um Nescau pro meu filho nunca tomou Nescau, ele tem 5 anos. Entre dar um Nescau pro meu filho, um café, que é uma coisa natural. Dentro, obviamente, porque tem cafeína mesmo. Sim. Então, dentro de uma coisa coerente para a idade dele, ele realmente provou café aos 6 meses de idade. Ele podia estar chorando, fazendo o que fosse por qualquer motivo. Eu pegava uma xícara, apontava na direção dele, ele abria um sorrisão e ficava bem na hora. Já é um café lover, com certeza. Hoje, por exemplo, com 5 anos, ele tem uma xícara que é dele, que é pequenininha, aquilo deve ter uns 30 e poucos ml, 40 ml. Ele toma uma daquela de manhã com a gente no café da manhã e toma uma daquela à tarde quando chega da escola. Meu filho não bebe leite. Nunca dei leite pro meu filho, por questões pessoais e tudo mais. Eu acho muito mais saudável o café sem açúcar. Meu filho nunca botou açúcar no café. Olha isso. Então, já aprendeu certo já desde aprendeu, pequeno. Exatamente. Porque é uma coisa natural, entendeu? É um chá. Tem cafeína, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Sim. Meu filho é hiperativo, sim, mas eu fico perguntando, será que ele seria? Eu acho que seria, porque não é uma quantidade. Café, existem estudos, aqui é polêmico, existem estudos que falam que não é legal fazer isso, e existem estudos que incentivam, que falam para a criança, até para essa parte do aprendizado e tudo mais, vai ser muito bom. Então, eu prefiro ignorar todos os estudos e a gente está acompanhando e vendo. Mas de forma coerente, exatamente. A gente dá pouquinho, mas ele é apaixonado. Se você vasculhar o Instagram, você vai ver alguns vídeos dele fazendo café comigo. Ele faz café comigo e ele gosta de participar do ritual. Às vezes, na hora de moer, eu não uso moedor manual em casa. Normalmente, eu uso os elétricos. Mas ele pega, ele joga no moedor, ele que aperta o botão, sente o cheiro do café junto. Então, ele faz parte do ritual. E é gostoso, tanto para ele quanto para mim, porque é uma delícia fazer café com ele. Eu acho que se assemelha muito, né, com a cultura do vinho também, né? De beber o vinho, de você realmente... Em Portugal, que a criança bebe vinho em Portugal. Eu bebia vinho quando era meu avô era português, meu pai, filho de português, a gente bebia vinho desde pequeno. Sim. Normal, bebia. E hoje eu não sou muito chegado no vinho, não. Mas o vinho, ele cruza muito com o café. Justamente por conta dessa parte, assim, sensorial, de harmonizações. O paladar. O café, por exemplo, tem harmonizações perfeitas para o café também, assim como o vinho. Tem cafés que vão se dar muito bem com algumas coisas, assim como o vinho.
O leque sensorial do vinho, ele é muito amplo, mas o do café é maior. Sim. A gente tem leque sensorial maior, mas o do vinho é muito mais avançado. Os estudos em torno da parte sensorial do vinho, cursos e tudo mais, tá muito mais à frente. O café começou com essa brincadeira agora. O vinho já vem com isso há muitos anos. Então a gente tem, por exemplo, agora está se falando sobre um copo ou uma xícara ideal para você tomar determinadas bebidas. O vinho já faz isso há muito tempo. Sim. Tem taças específicas para determinados tipos de vinho. Sim. Então, assim, essa parte sensorial ela é muito, muito complexa já no vinho e muito bem produzida. Muda realmente muito, né? Por falar nisso, o Maicon toma qualquer outra bebida que não seja café? Olha, bebidas alcoólicas não. Não? Eu bebo basicamente café e água, são minhas bebidas favoritas. E alguns sucos, assim, muito pouco também. Mas meu então negócio é café é tua vida. Café. Então, mas poxa, na hora que tá calor, muito calor, qual é que você toma? Toma um café gelado. Porque a gente tem as variações também de bebida. A gente tem 2 variações de café gelado, que é o Iced Coffee e o Cold Brew. O Iced Coffee é o café que ele é preparado igual em cima de gelo. Sim. Então, eu vou filtrar um café em cima do gelo. Obviamente que eu preciso colocar na minha receita o gelo como parte da diluição, porque ele vai diluir. Sim. Então, a gente cria uma receita e faz o café quente em cima do gelo. O Cold Brew não, já é uma extração toda a frio. Então, em vez de colocar água quente, eu coloco água gelada e gelo. No meu caso, em casa, eu tenho uma torre de gotejamento que vai ficar gotejando por 6 horas naquele café. Ô, doido. Porque você imagina, ele na verdade, quando você coloca o pó ali, ele acaba diluindo instantaneamente por conta, acho que, da temperatura, né? Sim, exatamente. Aí, gelado, ele vai ficar muito mais tempo para aquele grão extrair, né? Então, no caso da torre de gotejamento, ele tem uma movimentação também. Então, ele está durante 6 horas movimentando aquele café, fazendo uma percolação, ou seja, a água vai estar passando constantemente por esse grão e extraindo. Então, você tem um resultado incrível de bebida, que vai continuar aromático, com outros aromas, porque ele extrai outras coisas do café. Ele, dependendo do café, vai parecer um licor. Você vai ter uma bebida próxima de um licor, um corpo bem sedoso, bem legal. Mas então doce, né? Porque o licor é doce. Sim. Mas a doçura a gente vai entrar dentro daquele papo lá de que depende de cada um. Sim. Para mim é muito doce. Tem uma outra maneira de se fazer o cold brew, qualquer um pode fazer em casa, que é pegar o café, colocar numa jarra de vidro, que pode ser igual essa jarra de água. Você coloca ele ali dentro da sua receita, coloca água, gelo, coloca na geladeira e a cada hora você vai lá com uma colher, dá uma agitada nele e ele vai ficar extraindo. Aí depende de quanto tempo você faz isso. Eu não gosto de fazer muito tempo. Tem gente que usa até 24 horas. Coloca lá e deixa ele 24 horas. Aí depois você vai coar esse café, você também tem um cold brew. Vai gerar um resultado diferente do gotejamento, mas é um cold brew também e é muito bom também. Interessante. E eu nunca experimentei o café descafeinado. Ele faz parte do rol ou ele sofre bullying? Ele sofre bullying, né? Mas ele sofre. Mas assim, é muito importante a participação dele, porque tem muita gente que ama café e não pode tomar café por conta da cafeína. Sim. Então, a gente aí já está falando de pessoas, por exemplo, que não podem. Tem gente, por exemplo, eu tomo café a qualquer hora. Eu, em casa, normalmente, antes de dormir, lá umas 10 horas da noite, eu faço um café para mim. Nossa, se eu tomar um café à noite, eu vou varar a noite acordado. Não tem. Se eu tomar muito... Assim. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo provas de café expresso, que é uma concentração maior e tal, aí vai dar ruim. Mas se for um filtradinho, se a quantidade não for muito grande, eu preciso até tomar, porque senão não durmo bem. Sente que está faltando algo. Né? Exatamente. Então eu faço café à noite. Tem gente que não pode, mas o cara quer tomar um cafezinho à noite. Então o descafeinado cai bem para isso. Hoje tem métodos de descafeinar o café que você não destrói com aquele café. Você não usa química naquele café. Tem um método que eles fazem isso através de uma lavagem. Eles vão lavar o café de uma maneira diferente e a cafeína, como ela é solúvel em água, nessa lavagem ela retira a cafeína. Ela é usada para outras coisas, porque é uma forma de reaproveitar a cafeína. Sim. E o café fica descafeinado, né? Que é o método que eles falam que é um Swiss water, né? Que é um método de descafeinação através de uma lavagem do grão. Eu nunca experimentei, nunca tomei. Não faço ideia de como é o gosto. Olha, o melhor que eu já tomei até hoje é do pessoal do Fruto Mineiro. Vocês conseguem pela internet. Eles são de Minas.
uma fazenda bem bacana, eles têm muitos cafés bons, muitos bons mesmo, e o descafeinado deles é muito bom mesmo. Para algumas pessoas, por exemplo, não vai nem perceber que é descafeinado. Não vai perceber. Interessante. Agora, outra pergunta, que é aquele que o animal ele ingere e depois ele coloca para fora o café, né? E o pessoal utiliza. É o jacu que faz isso? Aqui no Brasil é o jacu. Mas tem um macaco também que faz isso? Não sei. Então, lá fora o principal é a civeta. Civeta. Ele é um bichinho que não tem, né, aqui no Brasil. Então, assim, ele lembra um pouco uma raposa pequena. Tá. Eu acho que eu sei qual que é. Você está falando. Mas aí, por que o café fica melhor? Porque vai ser digerido, né? Tem uma parte que acaba sendo digerida, né? Porque ele engoliu, isso né? é polêmico. Eu, particularmente, não acho que fica melhor. O pessoal fala que é o melhor café do mundo. Não, porque é caro. Isso é propaganda, ele é caro. Como é caro, é melhor. Ele é caro. Olha, eles fazem... Tudo é marketing, né? Eles fazem... Isso como é que é? Gatilho... Ai, nossa, fugiu agora. Gatilho emocional. Que são os gatilhos que a gente tem. É caro, é bom. Né? Eu não vou falar, poxa, eu provei o café é uma merda. Não é. O café é bom, é um café legal. Mas ao pé da letra é. Eu usei até essa expressão. Ao pé da letra é. O café ele é bom. Mas ele não é, por exemplo, ele não se compara aos melhores cafés que o Brasil tem a oferecer. Não se compara, mas ele é muito mais caro que os melhores cafés que o Brasil tem a oferecer. Então, é uma coisa interessante de se experimentar também. No Brasil tem uma produção muito bacana disso daí também. Por que eu acho bacana? Porque eram cafés que antes eram perdidos. Gente, o produtor não pode perder nada. A gente tem uma coisa muito apertada no Brasil para trabalhar, né? O brasileiro, para trabalhar, trabalha de formas complicadas por conta de toda a dificuldade que nós temos. Então, lidar com perdas é algo muito bacana. Eu sou fã disso. Então... Otimiza até o processo, né? Exatamente. O que acontece? O jacu, ele vai escolher os melhores frutos porque ele vai comer o fruto maduro. Então, ele já faz uma seleção natural desse café. Então, são cafés que, teoricamente, já seriam de melhor qualidade. E ele passa por um leve processo de fermentação dentro do bicho, e o bicho não tem o poder de digerir o grão. Ele vai digerir o fruto, o grão não. Então, depois que o bichinho vai lá, faz o cocô dele, ele é coletado, é feita uma limpeza nisso, ele é lavado também, e vai seguir depois todo o processo normal, de torra e tudo mais. Agora, dizer que é o melhor café também não é, na minha opinião, não. Entendi. Mas café é opinião mesmo, é coisa sensorial. Agora, tem gente que vai achar o melhor. Né? Fugindo do assunto do café, se algum dia eu conseguir encontrar Deus, eu vou perguntar para ele, como é que você faz aquela ave voar? Como é que o jacu voa? Você já viu o jacu? Como é que ele voa? Não consigo entender. E voa. Vai lá, todo desajeitado, fazendo força. É barato. Tinha, na Cantareira tem muito, né? Eu atendo algumas casas por ali e vira e mexe eu vejo um jacu chegando falando, como é que isso daí tá voando? Como é que vai sair dessa árvore e o bicho sai? Lá em Petrópolis tem também. Lá na nossa casa lá a gente encontra muito jacu. Hoje a gente relaciona, né, o bichinho. Mas vamos ao que interessa. Você trouxe um café aí, eu tô morrendo de vontade de... Vamos fazer um café diferente? Vamos fazer um café? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, que é o Grão do Felipe. Isso daqui é um café que ele é um café diferente mesmo. Que ele, além de ser um café especial, lá da Alta Mogiana, né, ele é produzido pelo Felipe de Carvalho, da fazenda Terracota. E... ele é um arábica, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse café, de uma variedade que a gente chama de catuai vermelho. Isso quer dizer mais para o produtor do que para nós. Porém, o que ele tem de diferente aqui, que eu não sei se vocês já provaram, esse café, depois que ele chega e ele estaria pronto para ser torrado, ele vai entrar num outro processo, que é um processo de maturação dentro de um barril de cachaça. Olha. Então, ele vai ser maturado na cachaça antes de ser torrado. Então, é um café que, por conta dessa maturação, ele vai ter notas de cachaça com mel, ele vai ter um sabor alcoólico,
Porque apesar dele não ter mais rastros de álcool nele... Eu queria perguntar se ele tem algum teor alcoólico. Não, porque o torrador vai jogar ele numa torra a 200 graus. Ah, tá. Aí já era. Né? Então, assim, não vai ter. E nem poderia entrar no torrador com esse rastro, porque ele iria explodir lá dentro. Mas ele vai ter essa nota sensorial. Então, ele vai lembrar um pouco essa questão da cachaça, da maturação que a cachaça passou. Então, ele vai trazer notas do barril. E isso é muito legal para o café. E por ele ser um café especial, ele vai ter também toda a acidez e doçura, que é o que a gente quer na bebida. Então, eu vou estar usando esse grão do Felipe, eu vou moer aqui na hora para vocês. Legal. Enquanto você vai fazendo, deixa eu dar um recado pro pessoal. Pessoal, não esqueçam de dar o peteleco lá no positivo, e dá agora o peteleco, porque depois você vai esquecer. Você vai ficar vendo aqui o café, vai achar legal e vai esquecer. E se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e colocar todas as notificações. E faz a mesma coisa no Cortes do Ibratalks. Não esquece, gente, agora, vai lá agora, o peteleco lá no positivo é super importante pra gente, tá? Senão, eu vou fazer depois, esquece, né? Então, vai lá, peteleco no positivo. Eu vou aproveitar, vou fazer uma observação. Nesse tempo que a gente tá aqui, ele já tá com uma outra textura, o grão aqui. Ele já praticamente secou, ele tá né? Todo aquele melzinho. E assim, a gente não tá numa temperatura quente. A gente tá aqui, 23 né? graus aqui, que é o ar-condicionado. 23 graus. Aí surge uma pergunta, eu tava olhando aqui, agora surge uma pergunta. Existe algum tipo de secagem a frio, por exemplo, ou algum tipo de secagem que preserva o grão sem efetivamente a torra? Que isso pode gerar aromas, enfim. Na verdade, a secagem ela é um processo antes da torra. A torra ela vai terminar esse processo de secagem. Legal. Mas ele vai secar antes, efetivamente ele tem que secar antes. Tá. Quando ele vai para o processo de torra, ele já está... Ele já tem que estar com uma umidade aí próxima de 11%. Então, a torra vai finalizar essa secagem, mas ele já tem que estar com essa umidade aí. Então, esse processo é feito antes. Então, ou ele vai ser seco num terreiro, ou ele vai ser seco num terreiro coberto, por exemplo, suspenso às vezes. Mas obrigatoriamente com uma temperatura mais elevada do que a gente está aqui, por exemplo. Não necessariamente. Se for um coberto, por exemplo, depende. Tem gente que usa estufa. Então, existem várias maneiras também de se secar o café. Você está moendo os grãos, é isso? Isso, eu estou moendo. No meu caso, assim, uma das coisas que dá um diferencial muito grande para o café é moer o café na hora. Aí o gosto fica também já bem diferente. Sim, porque o café ele é uma cápsula que contém óleos essenciais dentro dele. Então, se eu moo o meu café e eu deixo ele aqui em cima aberto para vocês, daqui a 20 minutinhos já não tem cheiro de quase nada nele. Olha, a oxidação é bruta. E mesmo o grão inteiro sem moer, eu tô vendo que a embalagem não penetra a luz. A luz, ela também é prejudicial, não é? Sim, porque a gente está falando de óleos essenciais, né? Então a gente tem uma oxidação por luz também. Entendi. Então o ideal é o café ficar dentro do pacotinho dele. Melhor lugar para armazenar, dentro do pacotinho dele. Um lugar protegido aí da luz, pacote bem fechado. Se ele não tiver aquele zip ali que lacra o café, ele pode colocar um pregador, alguma coisa que vá fechar o pacote bem e proteger ele do calor e da umidade. Então aqui foi rapidinho, ó, já moí o meu café. Dá para levantar? Pode levantar aqui? Pode fica à vontade. Legal. Acho que todo esse processo, né, quando você vai fazer uma bebida, você vai ter uma degustação, acho que tudo isso é sensacional. Você vê a pessoa fazendo, o processo todo. O ritual. Eu tô achando muito legal, tô curtindo um monte aqui. Ó, esse daqui é um método japonês chamado Kalita, né? Ele é dividido em duas partes. Ele tem um filtro um pouco diferente. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui com esse filtro, eu vou escaldar esse filtro, porque eu quero tirar, como o café especial é mais delicado em aromas e sabores, eu quero fazer duas coisas aqui. Eu quero tirar o gosto de papel da minha bebida. Então o papel tem gosto. Sim. Então eu escaldo para isso. E escaldo também para aquecer o recipiente. O recipiente. Eu não quero tomar um café filtrado totalmente frio. Na verdade, eu, Maicon, quero.
Pode esfriar. Mas o brasileiro está acostumado com bebida quente. Sim. Então, a gente, quando vai servir um café, é ideal que ele não esteja muito frio, porque vai haver um estranhamento por parte das pessoas. Uhum. Então, coloco isso aqui. Opa, desculpa. Obrigado. Então, eu uso uma balança. Ah, é uma balança. Eu ia perguntar o que era. Uhum. Por que eu uso uma balança? Porque a gente vai fazer uma receita. Então, eu quero saber exatamente como é que está a minha proporção entre café e água. Ah, por que eu quero saber disso? Porque tudo influencia. Aí eu vou fazer uma receita que deu muito bom. Trouxe aquilo que eu precisava. O café tá sentindo cheirinho. Nossa, sensacional. Sensacional. Nossa, Que animal. Não, eu faço tudo errado. Assim, fazendo podcast, estou começando a ficar deprimido, porque eu começo a ver quanta coisa errada que eu fiz até hoje. Quanta coisa errada que eu já fiz na vida. Não, mas olha, é bem simples até. Então, a gente vai pegar agora, olha, eu tenho, por exemplo, aqui 25 gramas de café e eu vou usar uma proporção de 25 para 375. Aqui eu estou usando aproximadamente uma parte de café para 15 ou 16 partes de água. Uhum. O que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou ligar o meu timer. Eu vou hidratar esse meu café. Por que isso é importante? Ó, hidratei meu café. E eu vou deixar aqui uns de 20 a 40 segundinhos hidratando. Uhum. Porque a torra do café especial é mais clarinha. Vocês perceberam? É. Não é tão escura quanto Exatamente. Então, automaticamente, ele não é tão solúvel quanto um café tradicional. Uhum. A solubilidade dele diminuiu porque a torra é mais clara. Essa hidratação vai ajudar ele a extrair melhor o café. Então, deu ele até 30 parece segundos. que ele ficou até com parece uma crostinha em cima, né? Fica. Olha, que incrível. Ó. Aí eu vou fazer mais um despejo aqui, movimentando. Essa chaleira, ela serve mais ou menos para a gente não ter que usar colher. Uhum. Se eu estivesse usando uma colher com esse filtro aqui, ia meio que bagunçar o filtro. Uhum. Então, essa chaleira, ela vai ter uma precisão para eu mexer a água. Basicamente isso. Mas pode usar a chaleira normal. Legal. Ela só facilita meu trabalho. Nesse segundo despejo, eu movimentei. Eu vou fazer um terceiro despejo movimentando também. A gente quer extrair o melhor do café. Aí eu vou esperar esse café descer um pouquinho. Quer dizer, ele está extraindo. Toda vez que eu mexo com ele, eu estou extraindo mais dele. Eu estou movimentando ele. Meu, que legal. E parece um ritual complexo, mas olha, a gente está aqui de extração a 1 minuto, 1 minuto e meio, devo ter demorado mais ou menos uns 30 segundos para moer. É um ritual que vai demorar 5 minutinhos. Mas... É uma frescura rápida. Mas acho que isso faz parte da experiência mesmo, né? Você muda totalmente, às vezes até a forma com que você tá... A sua expectativa da bebida, vai. Porque você fez, né, todo um procedimento, contou as informações aí que você utiliza para fazer o procedimento. Isso vai mudar totalmente a nossa experiência com o café. E para muita gente se torna um ritual muito prazeroso, sabe? Aquele negócio de realmente... Deixa de ser só o ritual de beber o café, mas aquele momento de você fazer, você cheira as etapas, você vai cheirar o grão dentro do pacote, depois dele moído, ele já, né, ele foi moído, então ele vai ampliar esse sensorial. Então é gostoso, são etapas gostosas. É um hobby muito legal. Então, esse cheiro é forte, é um cheiro forte. Aqui é fechado, né, fica mais ainda, né? Fica. E deixa eu te fazer uma pergunta, existem... você está falando coisas aí, eu estou trazendo muito para o mundo do vinho também, que é extremamente parecido, né? A similaridade é absurda. E existem certificações, né, que você tira para mexer com café, cursos, algo do tipo? Sim, existem muitos aí que envolvem, porque realmente é uma coisa muito complexa. Então, tem várias escolas no Brasil, para várias especializações. Eu quero me tornar um barista, eu quero trabalhar com café. Você vai ter cursos de barista. Eu quero trabalhar... selecionando grãos de café, ou eu vou ser uma torrefação e eu quero aprender a comprar meu café, porque existem várias qualidades, e estamos no Brasil.
A gente tem que saber fazer as coisas pra gente com não... certeza. Né? Então, Com como certeza. que eu vou saber selecionar esses grãos? Existem cursos para te ensinar o que é bom e o que é ruim. Porque, infelizmente, é vendida coisa ruim como coisa boa. Coisa e você boa. paga caro Sim. por isso. É. Então, tem cursos para tudo. Daí, por exemplo, um profissional que se chama Q Grader ou R Grader, que é o cara especialista no grão. É um cara que ele vai saber pontuar esse grão, ele vai saber realmente a qualidade desse grão, através de todo o processo e do sensorial. O R Grader é o cara que vai fazer isso daí também para o Robusta e o Conilon, que são o coffee canéfora, que é aquela outra variedade que não é o arábica. Entendi. Então, tem curso de tudo. Eu quero aprender a fazer drinks, quero aprender a fazer bebidas com leite. Tem, por aí é só procurar que tem muita coisa legal. Legal. E certificações existem, por exemplo, tipo, eu preciso de uma certificação X para poder ser considerado como um mestre do café, ou para analisar até certo ponto o café. Os cafés especiais eu preciso ter outra certificação. Olha, para essa parte de profissional, o Q Grader, por exemplo, ele ser chamado de Q Grader é certificação. Ele vai ser certificado, Legal. é um dos cursos mais difíceis que tem, não é barato se tornar Q Grader também. Ele vai sair dali com uma certificação que precisa ser renovada anualmente. Então, anualmente, anualmente? ou bienal, estou na dúvida agora. Mesmo bienal Mas ele vai ter, ele tem que bastante. renovar. Ele tem que renovar. Agora, o barista já não. O barista ele vai ter uma certificação que pode ser certificada pela BSCA ou pela SCA. Então, vai ter cursos que vai trazer essa certificação e vai ter cursos que vão ser tão bons quanto sem certificação. E o cara vai aprender a profissão de barista. Hoje, uma cafeteria, para contratar um barista, ela não vai exigir certificação. Não exige. Legal. Entendeu? Mas faz testes. Faz testes. Lógico. Eu tinha uma cafeteria, né, que a gente decidiu encerrar lá na pandemia. Ficava aqui pertinho, inclusive, aqui no West Plaza. Legal. Pertinho. E eu lá, como que eu contratava um barista? Eu chegava depois do meu movimento e colocava o cara atrás do balcão. Falava, eu quero um expresso, eu quero um cappuccino, eu quero um filtrado. O barista tem que saber fazer bebida. Aí pronto, ali, se ele passou naquele teste ali, ele já estava apto para no dia seguinte fazer teste de atendimento com meus clientes. Quero ver como o cara se porta e tudo mais. Mas o que eu queria ver era qual a capacitação dele na hora de executar um pedido. Eu jogava lá, eu quero isso daqui, faz para mim. Conhecimento e execução, né? Exatamente. Para mim o mais importante era aquilo. Agora a teoria do cara e tudo, a gente ensinava lá. Entendeu? Até porque a gente era uma cafeteria que tinha possibilidade, a gente estava migrando para ser cafeteria escola, então eu até preferia ensinar os meus baristas. E você não pretende abrir de novo, não? Agora que passou o temporal, a tempestade? Em algum momento a gente vai caminhar para algo assim, mas... Agora é o momento. Mas agora é o momento do café, já estou aqui salivando. Como a gente falou do copinho, isso aqui é uma cerâmica artesanal feita em Ubatuba, pela Araon Cerâmicas. Não sei se a gente pode falar aqui, mas ela presenteou. A gente pode estar trazendo para vocês esse copinho. A gente não pode falar mal. Falar Que bem é o a gente nome? pode. Pode repetir o nome? Araon Cerâmicas. Araon da Cerâmica. Érica. E era a cerâmica da cafeteria. A gente fazia essas cerâmicas para lá. Essa daí ela desenvolveu Sensacional. especificamente pro Diário de um Coffee Lover. É muito bacana. Diário de um Coffee Lover. Se que der era? pra É um canal que mostrar você na tinha? câmera, Alguma coisa Diário Diário de um Vê se dá Coffee pra Lover mostrar na é no câmera Instagram. aqui. É o nosso Sim. canal no Instagram. Canal no Instagram, que legal. É. Show de bola. É, pegar tem um algum pouquinho ritual aqui. para tomar ou é só Eu ia tomar? perguntar isso agora. Ó, Não sei enquanto se eu ele tá saco. quente, É. o ideal é você sentir os aromas. Tá. Uhum. Porque ele tá vaporizando Nossa, nessa olha. hora. Totalmente diferente do que eu tô acostumado. Não, muito e totalmente diferente você tirar ele no próprio coador ali, né? Sim. E ó, Nossa. o aroma dele na jarra ainda é mais intenso. Então vocês podem sentir aqui, ó. Se quiserem pegar pra sentir. É, Deixa eu ver. realmente. Coloca na mesa, porque eu sou bom para quebrar as coisas. Legal. É mais intenso mesmo. Legal, Aqui né? no podcast, quando vai acontecer alguma coisa errada, é comigo, tá? Desde quando a gente abriu, lançou esse estúdio, é tudo comigo. com ele. É tudo comigo. com ele. Eu sou bom para fazer essas coisas que você não imagina. Já pode tomar? Eu tô morrendo de vontade. Então, você pode estar provando agora, pode experimentar. É muito diferente mesmo. Esse vai ser muito diferente mesmo. Porque ele vai ter essa nota de cachaça muito forte. Uhum. Então ele vai te trazer essa questão da cachaça maturada, Nossa, do barril. E sente mesmo. Tem um Muito toque bom. de cachaça mesmo. Então é bem legal. Isso aí foi torrado pelo pessoal da Mui Café, ó, lá de Goiânia. Esse café veio de Goiânia pra Porque gente. na cachaça você sente dois gostos diferentes. Um é o doce dela e o outro é o da cachaça mesmo, né? Aqui eu não tô sentindo o doce. Eu tô sentindo da cachaça mesmo.
Olha, o pessoal da Moe tá de parabéns, hein? Legal, né? É um café diferente. Eu quis fazer algo realmente assim que eu imaginei que vocês nunca tinham tomado. Porque eu não sabia se vocês já tinham experimentado qualquer algum café que você especial. trouxesse eu nunca tinha tomado. E outro, ele não tem aquele amargor forte, assim, presente. Ele é muito mais suave, tem o adocicado mesmo. Tem. O que vocês vão sentir nesse café, ele não vai ter amargor. O que vocês devem estar sentindo, talvez, é a acidez elevada, que é aquilo que eu falei. Sim. Nós temos, por natureza, de confundir a acidez com o amargor. Não, mas eu já não senti o amargor mesmo, senti a acidez. Leve, né? É bem leve. É bem leve. Ó, bebidas amargas, por exemplo, elas têm uma característica que ajuda a gente a diferenciar o que é ácido e amargo. O ácido, vou tomar uma limonada sem açúcar. Ele vai me trazer aquela agressividade, porque é agressivo, mas ele vai fazer a minha boca salivar toda. A acidez causa salivação na boca. Sim. Que é o que deve estar acontecendo com você. Sim, exatamente. Tá salivando. Daqui a pouco a gente começa a babar aqui, vai ficar feio. Vai ficar feio. Produção, traz uns guardanapos aí pra mim. Uma bebida amarga, eu vou tomar um chá verde amargo, ou um chá de boldo, alguma coisa assim. Ele vai me trazer a mesma sensação bruta, né? Que é uma coisa mais forte, porém, a minha boca, ao invés de salivar, ela vai secar. Ela vai finalizar seca. Isso acontece com um café tradicional. Se você toma um café tradicional, a finalização dele na boca é seca. É verdade. E até os que são bem torrados, né? São bem fortes, você vê que você toma e você precisa tomar um balde de água depois, porque ele fica realmente muito, seca muito a boca. Exatamente. Nossa, é incrível esse café. Incrível mesmo. Eu morro de inveja, tá, gente? Gente, que vocês não estão sentindo os aromas aqui, o cheiro, porque tá sensacional, sensacional. Eu quis trazer esse justamente por conta dessa questão aromática mais fácil de ser sentida. Não é natural dele, porque ele passou por uma maturação dentro de um barril, então, mas seria mais fácil. Eu até trouxe outros ali que ele tem os aromas só naturais do grão. Eu falei, esse de cachaça vai trazer essa experiência mais realista aí para vocês. O pessoal que está se iniciando nisso, onde que eles encontram esses cafés? Porque não é no mercado, né? Olha, no mercado hoje já tem Encontra também, sabe? Tem alguns cafés no mercado. Mas um mercado um pouco melhor, tipo... O mercado que traga coisas melhores, tipo... Vamos falar nome, tipo Pão de Açúcar traz? Esses mercados tipo Pão de Açúcar, Zafra, Saint-Marché, esses caras aí já vai ter linhas de café especial ali. A gente tem, por exemplo, Três Corações, eu acho que ela mudou de nome. Eu acho que ela deixou de chamar de especial e botou como gourmet. Por quê? Porque ninguém sabe o que é café especial. Então, eu acho que ela não estava sentindo que estava comunicando bem ao cliente dela, ao consumidor, o que era um café especial. Ela botou o nome gourmet. Mas são cafés bons, são cafés legais. A Melita, ela tem, por exemplo, uma linha especial, mas é só no site dela. Então, dessas marcas tradicionais, você já encontra. Nestlé tem também. Então, no site você encontra. Porém, os cafés... dentro do Instagram diário de um Coffee Lover, a gente tem uma brincadeira, que a gente tem um grupo do WhatsApp, o link está lá na bio do Instagram. Esse grupo do WhatsApp, a gente faz compra coletiva de café todo mês. Então, esse Mui Café foi a compra que aconteceu esse mês. A galera vai estar recebendo esse café daqui a uma semana, mais ou menos. Então, a gente junta uma galera para a gente conseguir trazer fornecedor novo, café diferente todo mês e com preço um pouco mais acessível. Café especial é um pouco mais caro. A nível de valores, a gente tem uma diferença grande do tradicional. Então, por exemplo, um pacote de café especial de 250 gramas, no mercado aí vai partir de 40 e vai até 200, em média. Na compra coletiva, a gente tenta jogar aí os cafés que estariam sendo vendidos a 50, 55, a gente traz eles para um valor a partir de 30. Entendi. Então, a gente dá uma quebrada, porque a gente faz a ponte entre o Coffee Lover e o fornecedor. Então, a gente gera essa ponte, então é meio que direto. Mas você só intermedia, na verdade, essa venda, ou você faz a compra massificada e cada um paga a sua cota? Não, eu faço a intermediação. O meu processo é justamente organizar a compra. Então, todo mês eu organizo ela. Aí, daí eu gero uma planilha e mando para o fornecedor. Aí, o fornecedor vai tratar isso de duas formas, porque no nosso grupo hoje a gente tem uma possibilidade muito bacana. Ele vai tratar ou individual, é o cara que comprou como se fosse pela internet. Então, ele vai pegar individualmente ali, olhar o pedido do cara e mandar pro cara. Tá aqui o valor do seu café, do seu frete, E hoje, pelo grupo ter se tornado algo muito grande, a gente movimenta muito. A gente já teve compra coletiva que deu quase 3 mil pacotes de café. 3 mil então, pacotes. Tem uma movimentação grande. A gente, esse ano aí, a gente já passou de 3 toneladas
Isso café é comprado nossa, na assim, compra coletiva. sem ninguém estar ouvindo, você não pensou em você intermediar, por exemplo, comprar e revender? Então, o foco não é esse, Uhum. porque ele vai perder a característica né? desse preço também. Isso Porque é verdade. se eu entrar nesse Uhum. caminho, eu sou comissionado, eu botei uma comissão porque dá um trabalho do caramba fazer Sem isso. dúvida. né? Tá, então tá certo. Até pra você isso que eu tava dimensionar, pensando, pra porque você fazer fazer, essa ponte, mas realmente. é fazer todo esse pequenininha. trabalho de graça, não dá, eu me né? torno, naquele mês, eu me torno o vendedor do cara. Uhum. Então, eu sou comissionado como se ele fosse comissionar um vendedor dele. Mas, se legal. eu for um cara que eu for me tornar uma revenda nessa compra coletiva, aí perde o sentido do preço. Você vai ter custos aí envolvidos. Não, de qualquer jeito você tá ganhando. Porque a ideia dessa brincadeira principal não era nem ganhar. Tanto que, assim, ela acontece há 5 anos, eu só ganho 2. Durante 3 anos eu nunca ganhei nada. Há 2 anos, por conta de pandemia, aí fechamento de cafeteria, as coisas todas, eu falei, galera, ó, Preciso vou começar. viver. Não é nem só pra você viver, porque dá trabalho pra caramba. Sim, Ó, a compra coletiva Totalmente que bateu o recorde, ela deu 560 quilos, mas foram 450 compradores. Você administrar para uma torrefação 560 quilos não é nada. 560 quilos são 10 sacas de café, tranquilo. Agora, administrar 450 pedidos que caem no colo do cara de uma vez só, então essa coisa a gente dá um suporte, a gente ajuda e tudo mais. E a logística, como que você faz? Porque imagina que cada um seja de uma parte ou de um lugar. O cara entrega o Brasil inteiro, mas aí que vem o pulo do gato. No grupo, a gente criou grupos de recebimento também. Então, o Coffee Lover lá de Recife, ele se junta com os Coffee Lovers de lá para baratear frete. Então, eu tenho um grupo, por exemplo, de 20 Coffee Lovers de Recife, o cara recebe na casa dele e fala, galera, ó, chegou, aí vamos encontrar na cafeteria tal. Aí ele sai distribuindo, ou deixa na portaria. Faz uma festa. Isso a gente faz no Brasil inteiro. Não, aí assim, vamos nos encontrar, vamos tomar cerveja. Então tem grupos no Brasil inteiro. A gente incentiva que esses grupos aconteçam dentro de uma cafeteria. Se for é melhor, por quê? Porque já é um ponto comercial. Sim. E para a cafeteria acaba sendo bom, porque tipo, ele vai ter a certeza que vai ter pelo menos 20 pessoas buscando aquele café que vai consumir e tudo mais. Sim, claro. Mas tem muitos lugares que às vezes não tem uma cafeteria legal, especial e tal, o cara faz na casa dele mesmo. Então a gente faz essa distribuição já dessa forma há um tempo. Nossa, deve ser legal esse trabalho aí. Em torno de 20, 25 grupos pelo Brasil todo. E a entrega é Brasil, então a gente espalha. 20 e 25 é grupo pra caramba pro Brasil. Você imagina o nível de experiência que você tá levando para mais pessoas, né? Porque, cara, é uma experiência sensacional. E aí você trazer a um custo já mais baixo, que se você for no mercado, você olha assim, e até vou te dar a minha experiência, eu olhava um café especial, sei lá, R$100. Falei, que especial que é assim. Aí você olha um gourmet, esse aqui é legal. Por causa de uma pessoa leiga, né? Exatamente. O que é especial, talvez soa, né? Aí entra o marketing. É o marketing. Você olha assim, especial, de repente não é tão legal assim. O gourmet não, o gourmet é mais top e tal. Então, você acaba não dando realmente o devido valor pro especial. Sim. A ideia dessa brincadeira toda é justamente divulgar o café especial para quem não conhece e divulgar também as pequenas torrefações. Por quê? Porque nem todo mundo tem a possibilidade de colocar o café dele numa loja bacana e tudo mais. Então, a gente prova cafés que as pessoas nunca ouviram falar na vida. E que não é um café ruim, né? É um café bom. Um café excelente. Um café excelente. Por que eu tô com esse hoje? Porque pro cara participar, o cara me manda amostras, a gente prova, a gente vê o preço. Então, eu vou homologar aquele cara pela qualidade e pelo preço. Tá dentro do que a gente paga? Beleza. Eu não choro preço com ninguém. Eu não choro, porque eu respeito o meu fornecedor, porque é complicado. Mas se tiver fora do que é aquilo que eu tô, também não coloco. Perfeito. Porque eu sei que não vai ser legal. Então, o que eu faço? Olha, eu não quero nada além do preço que você faria para uma cafeteria. Então, eu trabalho com preço de atacado. Eu entendo que se o cara fornece para uma cafeteria e já tem uma tabela de atacado, ele tem lucro naquela tabela. Eu trabalho isso. O mesmo preço. Entendeu? Trabalho isso. A gente pega, coloca a comissão em cima ali, para não tirar do fornecedor. Para o cara não falar, poxa, eu tive que... roubando meu cliente. Coloca, que é pouquinha. Aí a gente vai e chega no cara sem onerar, sem chegar num preço muito alto e sem ficar chorando desconto com o cara. Eu não negocio tabela de preço com ninguém. Eu só vejo se ela está dentro do nosso perfil. Entendi. Se não tiver, eu não coloco. Posso fazer um comentário aqui? Não sei se eu vou fazer um comentário burro assim, mas agora o meu café aqui ele já esfriou.
ele parece estar mais caramelizado do que quando ele estava quente. Ele tá com uma textura já diferente. Ele não tá igual, tipo, você serviu, que eu tomei a primeira vez. O corpo dele é verdade. Meu, mudou. Muda ele tudo. já tá, se você mexer ele assim, ó, no finalzinho, você Você percebe vê que ele tipo já tá, caramelo mesmo, movimentando. É uma textura É que não dá pra bem mostrar na diferente. câmera pra vocês, mas você vê Infelizmente, tipo caramelo. gente, porque olha, mudou. E aí você coloca na boca, você já sente que ele já tá um pouquinho mais caramelizado. Todo café especial vai trazer essa experiência de você experimentar ele quente, ele morno e ele frio. Ele vai ser diferente nas 3 temperaturas. Lá fora existe assim, porque o Coffee Lover é fresco. O Coffee Lover ele vai estar sempre... Não, ele vai. Ele vai estar sempre inventando uma frescura mais. Ele é enjoado. Tem alguns amigos teus dando risada e outros bravos agora. Já se prepara. Então, assim, ele vai estar sempre inventando uma moda e que dá resultado. Obviamente que esses resultados são sutis, então depende do paladar de cada um. Mas lá fora já tem algumas cafeterias que colocam um café e colocam um termômetrozinho em cima apontado para o café e fala, tome na temperatura tal. Olha isso. Porque naquela temperatura vai ser onde que ele vai trazer talvez uma nota de champanhe, uma nota de morango. Aí o cara pode experimentar antes, mas ele sabe que a temperatura indicada pelo profissional é a temperatura tal. É um excesso de frescura, mas é legal. O Coffee Lover gosta dessas coisas. Mas se muda alguma coisa, é legal você ter essa experiência do que mudou. Aqui, por exemplo, aqui mudou né? pra Então, se você mim. fala assim, E mudou um pouco o gosto também. Mudou um pouquinho alguma coisa. Talvez seja necessário aí um termômetro e tal, mas é que realmente mudou. Incrível. Agora, quando você vai numa cafeteria, eles servem um café, você pede um expresso, por exemplo, né? Eu tô falando coisa que de quem não entende nada, tá? Eu tô começando a entender alguma coisa agora, graças a você. Você vai lá e pede um expresso, que eu sempre peço expresso, que normalmente eu quero ficar acordadão, né? E que muitas vezes o que acontece, antes de operar o nariz, que eu tinha desvio de septo, eu tinha muito sono de dia. Aí eu pegava estrada, eu já cheguei a dormir na estrada, né? Um perigo. Aí eu paro num posto, peço um expresso. Na hora que eu peço expresso, eu tomo, o olho arregala e eu vou o resto da viagem acordadão, né? E eles sempre servem com um copinho com água com gás e um chocolate junto, um doce junto. O que é isso? Boa. Porque eu sempre fico olhando para aquilo e falo, vou tomar essa água aqui, é gostosa. Mas o que é isso? O que se faz disso? Digo mais, água antes ou depois do café? Isso. Eu sei que o doce fica para depois. Quer dizer, eu faço, eu como doce depois. A cara dele. Não, eu faço assim. Estou falando que é o sério. Mas o que é? O que é aquilo, né? Então, eu acho que isso vai depender da qualidade do café. Se o café for ruim, é bom que ele coloque um doce, bem doce mesmo, para que você depois adoce sua boca. Mas se você for tomar um café bom, numa cafeteria que sirva café especial, o expresso, ele for bem regulado, por quê? Porque o expresso é o método de preparo mais difícil que existe. Ele tem uma moagem, que se você for ver a moagem que eu fiz aí, ela é uma moagem média, grossinha. O expresso é quase um talco. É uma moagem muito fina. Sim. Então, automaticamente, eu extraio muito daquela bebida. Se o café for bom, eu vou extrair muito café bom. Se o café for ruim, eu vou extrair muito café ruim. Então, a gente tem um problema de super extração. Estou super extraindo aquela... É um concentrado. E outra... A quantidade que eu uso para fazer um copo de café é a mesma que eu uso para fazer um expressinho. Então, é um concentradão mesmo. É, por isso que eu fico ligadão. Exatamente. Né? Por isso que eu não tenho sono nenhum. Exatamente. Então, cafés de baixa qualidade, eles vão trazer muito amargor para aquela bebida. Então, o ideal é botar um docinho depois, realmente, para a pessoa finalizar. Porque a finalização dela não vai ser tão agradável. Você vai finalizar depois com um gosto amargo. Então, as pessoas colocam para dar essa finalizada. Cafeteria especial mesmo, normalmente não coloca nada. Nem água com gás. Nem água com gás. E água essa com gás, água, que é? ela te ajudaria a limpar o seu paladar. Eu, particularmente, quando peço um café, eu vou pedir uma garrafinha de água. Porque eu tomo antes. Então é antes. A gente tá aprendendo. Antes. Então, limpa o paladar. Limpa o paladar. Toma e depois, como vai ser um café ruim que você comprou no posto, você come o doce. Você come o doce. Mas é igual no vinho. Você tá tomando vinho, por que você tem um copo com água? Porque você tá comendo e você precisa limpar o seu paladar para você pegar e receber a bebida.
No café é a mesma coisa, eu gosto de limpar o paladar para eu estar sentindo. E a gente chegou a comentar, inclusive, do docinho, vai entrar nessa parte, sobre harmonizações. Na minha cafeteria, eu servia. Cafeteria especial normalmente não serve nada. Mas eu me desloquei do círculo de café especial, que normalmente é Consolação, Vila Madalena, Pinheiros, que a galera do especial tá toda ali. Eu quis abrir fora disso daí, eu vim para pro West Plaza, numa época que não tinha ninguém falando de café especial por aqui. Então eu tinha que trazer para o meu público uma coisa gradativa, eu tinha que mostrar para ele que era diferente, mas eu tinha que fazer ele trazer um link para o que ele já estava acostumado. Então, qual foi a primeira vez? Quando eu abri, a primeira vez que eu servi café expresso lá, eu servi com queijo grana padano. E foi sensacional. E ó, já aprendam, melhor harmonização do café é queijo. Queijo harmoniza muito bem com café. Olha, que muito interessante. bem. E te traz sensações, assim, diferentes mesmo, né? Essa harmonização, até você colocar na boca, é incrível. Vai harmonizar sensorialmente o corpo e tudo mais. Combina demais com café. O leite combina muito com café, né? Então, o queijo vai combinar. Sim. E qual era o bacana? O queijo grana padano que a gente escolheu era aquele rústico. Então, as pessoas olhavam, elas já estavam acostumadas com doce, elas achavam que era uma cocadinha. Então, na hora que elas iam comer, tipo, elas levavam um susto, literalmente. Falaram, que isso? Aí, foi uma brincadeira muito legal. A gente manteve por um mês essa brincadeira lá. Se divertiu. Porque você imagina, você tá esperando uma experiência, né? Você fala, vou pegar esse docinho, aí você põe na boca, é um queijo, o que eu faço com isso aqui? Foi muito legal. Depois a gente colocou damasco, por exemplo. Damasco harmoniza bem também com o café, não tão bem quanto o queijo, mas ele traz uma harmonização legal. Por que eu não coloco doce? Porque o café, ele tem essa doçura natural dele, que é sutil. Qualquer coisa que eu vou harmonizar que tenha uma doçura mais elevada que ele, vai matar essa doçura natural dele. Então, se eu coloco um chocolate, por exemplo, ao leite, vai dar uma matada nessa doçura do café. Então, o meu café, a percepção da doçura dele vai morrer. Se o cara adoça, não faz diferença. Mas se o cara não adoça, ele vai sentir essa diferença. Se eu coloco já um chocolate Bean to Bar, por exemplo, que é um chocolate especial também, 70%, aí vai harmonizar com o café. Porque é uma doçura muito baixa. A maior parte daquela doçura do Bean to Bar vem também do cacau. Então, ela vai brigar um pouquinho com o café, porque ainda assim é mais doce, mas não tanto. Então, você já tem uma harmonização interessante. Mas aí, esse lance aí do 70%, porque na verdade não é um chocolate muito doce, na verdade. Ele não mataria o gosto, talvez, do café, por ele já ser, talvez, aí, nessa graduação, mais amargo ou menos doce do que o café especial, por exemplo? Porque esse aqui, ele realmente tem uma doçura muito mais presente, né? Sim. É o que eu falei, não é uma das melhores harmonizações. Porém, eu citei o Bean to Bar, que é um assunto muito longo. O chocolate Bean to Bar é mais ou menos o que acontece com o café especial. O Bean to Bar significa do grão à barra. Então, o pessoal que produz esses chocolates... Agora que eu me toquei. Agora o cara, ele já pega o cacau lá, já trabalha o grão junto com o produtor. Tem o Treat to Bar também no Brasil. A gente tem, por exemplo, a Baiani Chocolates, que eles são Treat to Bar. Ele produz o cacau e o chocolate. Então, o cara cuida do cacau lá na planta. Desde o fruto, né? Até chegar no chocolate. Aí a gente está falando de um nível de chocolate que, assim como o café especial, não tem nada a ver com esse chocolate da gôndola. São sabores sensoriais, acidez e amargor totalmente diferentes. Então, quando eu falo de uma barra 70%, ela seria comparada a uma de 50% ou 40% da gôndola. Porque ele não é tão torrado também. Então, ele não tem aquele amargor tão elevado, ou quase nenhum, do que o da gôndola. Então, são chocolates doces, mesmo sendo 70%. Entendeu? Então, a Baiani, por exemplo, eu fui recentemente lá, eles estão para lançar, não sei se eu posso nem falar isso. Pode. Estão para lançar um chocolate pra que gente você pode falar, ninguém vai ouvir. Que eu acho que vai revolucionar o mercado. Porque é um chocolate adoçado com stevia, de uma tecnologia lá que eles desenvolveram muito legal. E ele vai ser um chocolate 98%, ele vai ter só 2% de stevia, que não impactou em nada, é zero de sabor de stevia. Você não sente, você sente só o cacau. Só que a sensação de doçura dele é de um chocolate 50%, 60%.
Então é um chocolate Como que ficou assim? extremamente doce, só que é uma barra 98%. Então, mesmo para quem não é diabético, e o diabético vai se beneficiar bem pra caramba, sem dúvida. porque chocolate diet é ruim pra cacete. É ruim, é horrível. É horrível. Então. Esse chocolate ficou incrível e eu acredito que eles vão lançar, porque eu tava lá no dia que eles estavam fazendo um dos testes. E incrível, um dos melhores chocolates que eu já provei e é um chocolate diet. Se Então bem isso que é muito bacana. Você falou do chocolate horrível, esses que a gente compra por aí é horrível mesmo. Mas eu tava lá em Ouro Preto e tem uma chocolateria lá, perto do museu lá da Independência. Da Independência não, da Inconfidência. E eu fui comprar e eu comprei o Diet. E eu experimentei, aí eu fui perguntar pra menina, eu falei, você tem certeza que isso daqui é Diet? Porque não tinha gosto nenhum de Diet, era gosto de chocolate e era bem doce mesmo, era aquele chocolate doce mesmo. Então depende de como é feito, né? Depende... Sim, desses comerciais de melhor qualidade aí, por exemplo, Cacau Show, ele é um comercial. Você já encontra uns diets ali com sabor bom. Eu mesmo compro de vez em quando. Tá mudando, mas você vai comprar no supermercado, nossa. Mas é engraçado isso, porque a minha irmã ela é diabética, né? E aí ela fala que de um tempo pra cá ela já mudou, mas ela fala, nossa, isso é horrível, chocolate diet, não dá, eu prefiro comer um tabletinho só do que uma barra inteira do diet. Mas hoje já mudou, a Cacau Show, por exemplo, é uma que se você não souber qual que é qual, você não vai saber. Identifica. Você não identifica, você não vê, né, visualmente. Não, é interessante. E esse da Baiania aí, ele tem também essa qualidade bem bacana. Mas tem chocolate, por exemplo, 80%, que também tem uma doçura muito legal. Sabe? Para quem já está acostumado a não comer coisas muito doces, vai, desde que seja um bean to bar e tudo mais. Entendi. Show. Bem bacana. Cara, enriquecedor essa... Nossa, aprendi um monte aqui de novo. Para variar, aprendi um monte. O café, ele linka com muitas coisas. Então, ele vai linkar com essas partes mais gourmetizadas, vão harmonizar muito bem com o café. Dentro de harmonização, por exemplo. Essa harmonização eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança. Tomando ainda o cafezão tradicional. Eu assistia filme tomando um copão daqueles de requeijão, de café, obviamente adoçado, e um balde de pipoca. É uma das melhores harmonizações. Pipoca harmoniza muito bem com café. O pessoal falava pipoca com guaraná porque nunca provou pipoca com café. Pipoca salgada mesmo. Experimente pipoca com café. É delicioso. Eu vou fazer isso esse final de semana que tem corrida. Vou assistir, eu sempre assisto a corrida comendo pipoca. Experimenta comer. E como que se faz uma harmonização? Prova o café, prova a pipoca e prova os dois juntos. Prova o café, prova o queijo e prova os dois juntos. Harmonizar isso. Mas isso é uma coisa... Eu vou até usar isso como exemplo, porque eu participei disso, só que com vinho. Né? Com uma amiga minha, que é sommelier e tal, a gente provou um vinho. Ela falou assim, mais ou menos o que você gosta? Eu falei e tal, experimentei o vinho. Aí depois experimentei a gente fez uma brincadeira lá com queijo brie. Tá bom, experimentei o queijo brie. Aí ela falou, agora você come o queijo e não engole, só começa a mastigar e põe o vinho na boca. Cara, dá um terceiro sabor. Sim, exatamente. E eu falei assim, para, isso é frescura, interessante saber né? isso daí. E, é incrível vou testar. Muda. Vou testar. Hoje à noite já tem a corrida da NASCAR, a Truck. Hoje à noite eu já vou testar. Hoje é sexta, né? Tá certo, que a gente tá gravando hoje. Vai passar na outra sexta, né? E eu vou testar hoje com o café. A harmonização... Só que com o café da cafeteira italiana, não tem jeito. A harmonização É o que eu tenho em casa. A harmonização boa é isso. Ela tem que se tornar um terceiro sabor melhor do que os dois estavam separados. O café é muito bom, o queijo é muito bom. Os dois juntos se tornaram melhores. Depois eu te digo. Isso é uma harmonização perfeita. Que eu achei. Entendeu? Então, um não tem que encobrir o outro. Você tem que conseguir um resultado melhor do que ele sozinho. Isso é harmonizar. Interessante. Os tipos de café, por exemplo, que eu citei o queijo brie aqui. Eu vou fazer uma harmonização com café especial da marca A ou da marca B. Isso pode sofrer variações também de Olha, não de marcas, mas talvez de torres, de perfil do café. Então, se eu vou para um queijo, por exemplo, muito intenso, o ideal é puxar um café com notas mais intensas. Por exemplo, um chocolate, um caramelo, uma castanha, que são cafés que vão ser mais doces, com notas mais tostadas. Agora, se eu pegar um café floral, por exemplo, que ele vai ser mais delicado, e eu vou experimentar com um queijo muito forte, eu vou matar esse floral do meu café. Eu não vou sentir.
Então, o ideal é a gente seguir essa coerência de sabores. Um café muito forte vai harmonizar bem com coisas mais fortes, cafés delicados com coisas mais delicadas, para que um não sobreponha o sabor do outro. Uhum. Legal. Nossa, muito legal. Pessoal, deixa eu te fazer 3 perguntas, tá? E aí você responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Primeira pergunta é passado. Passado, o café da minha mãe. Já deu muita treta. Olha a cara de feliz dele. Olha, ele falou do café da mãe. Que a gente estava conversando recentemente, que é uma polêmica no meio do café. Porque o cara que chega no nível do café especial, ele olha para trás e ele fala, meu, café tradicional não presta. Mas isso é tão errado de se fazer, por quê? Porque tem muita coisa enraizada no brasileiro. O fato de eu gostar e talvez até de poder consumir um café especial, não significa que o tradicional deixou de prestar. Ele não é legal mais para mim. Eu não tomo mais café tradicional, mas a minha mãe até hoje toma. Minha mãe não gosta de café especial, e é o que eu dou para ela. Ela não gosta. Por que ela não gosta de café especial? Porque o sensorial não bate com o que ela está acostumada. Sim, ela gosta daquele amargor, ela cresceu, ela fumava, então ela bebia muito café. Ela tem memórias voltadas para aquilo que quem sou eu para chegar para ela e falar assim, o que você está tomando é ruim, toma isso aqui que é bom. Bom é aquilo que a gente gosta de fazer, gosta de tomar. Então, ela toma o café tradicional adoçado. E ponto final. E não tem, já tentei mudar e já desisti. Por quê? Porque eu não tenho o que mudar ali. Né? Ela talvez, de uma forma natural, se tivesse percebido esse benefício, teria mudado. Então, eu acho que o passado, para mim, linka muito isso. Porque a gente não pode agora olhar para trás e falar assim, isso daí você não deve fazer. Era ruim agora. Não. Sim. Mas acho que entra um pouco da experiência, né? Porque se for pensar, como você mesmo citou, a história do café e tudo mais, de quantos anos pra cá essa experiência do café tá diferente? Porque antes, realmente ninguém imaginava que ele fazer citou 20 isso. anos, mais ou menos, né? 20 Então, anos é pouquíssimo. Sim, pouquíssimo. Né? Você fala assim, como que era feito o café? Eu, quando era mais novo, né? Não vou falar a idade aqui, mas enfim, quando era mais novo, o café era aquele assim, pega lá, sem medida mesmo, quem vai tomar café, tal, olhava mais ou menos a pessoa, aí minha avó pegava as colheres, tal, colocava na meia. Num coador lá de meia. Tava escuro, né? Que você fala assim, deve ter uns 10 anos esse negócio. Mas isso café. que dá o gosto. Beleza, e todo mundo tomava e, puta, café bom e tal. Hoje é diferente, né? E olha, quando eu lembro dessa época, era gostoso igual. Eu tenho a minha memória afetiva lá com a minha mãe, o café e a pipoca. Era um café tradicional. Eu não tenho uma memória de que aquilo era ruim. Era bom. Era bom. Bacana. Era cheio de açúcar, mas era bom. Mas então, o contexto, né, que você estava inserido ali, que o café também estava inserido. Exatamente. Aproveita e responde a outra. Presente. Presente, em relação, se eu for falar, né, não sei se é para falar tudo sobre o café, presente são essas experiências, assim, que o café tem me trazido. E isso é muito legal, porque é uma coisa muito ampla, gostosa. Meu filho tá se amarrando, então, para mim tem sido muito gostoso esse momento legal. Em casa, com ele, com a minha esposa, porque... É um legado que eu estou deixando para ele. Sim. Eu estou imprimindo nele algo muito legal e diferente, porque normalmente criança não tem esse contato. É raro. Com certeza. Então, para ele, é ser diferente. Tá aprendendo tudo isso e é muito gostoso, assim, tá vivendo esse momento, aprendendo pra caramba, vendo que, tipo, é igual música, café. Quando você acha que sabe alguma coisa, você olha pro lado e fala assim, caramba, eu não sabia de nada. Porque é muito amplo. Então, esse meu presente hoje é de muito aprendizado, sabe? Eu tenho aprendido muito, muita gente chegando aí. A página Diário de um Coffee Lover, por conta dessa brincadeira de compra coletiva, deu um resultado tão gostoso, porque a ideia disso nunca foi ganhar dinheiro. Tanto que a comissão é muito baixa, realmente a gente nunca focou nisso. Era de trazer essa coisa para as pessoas e fazer amizades. Que o Coffee Lover é isso. Então é um ambiente muito gostoso, o ambiente do café. Então tem sido muito gostoso, assim, esse momento do café. Bacana. E futuro? Futuro, talvez, aí sim, transformar isso em algo bacana, monetizável, que vai ser provavelmente com uma escola. A gente pensa em futuro, que legal, hein? em estar abrindo uma escola, com uma pegada diferente. Não vai ser esse ano, talvez não ano que vem, porque o projeto nosso é um pouco mais ambicioso. Eu quero fazer algo um pouco mais efetivo,
Porque o café, por ele ser uma coisa muito diferente, muito nova, realmente assim, os estudos em volta do café são novos, as pessoas fazem de uma forma muito, como que eu posso falar? Algumas coisas de qualquer jeito, banalizado. Então, a gente tem... Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Eu tenho muita vontade, assim, de ensinar sobre café, mas de uma forma efetiva para quem vai trabalhar com café. Bacana. Porque o profissional da área, o barista, ele é um sommelier do café, mas ele não ganha como um sommelier de vinho. Ele tem um salário relativamente baixo. Então, poxa, o cara às vezes se esforça para fazer um curso, para tentar melhorar na profissão. Não tem o valor agregado devido, esse curso não foi tão legal, não foi tão efetivo. Então, a gente tá com uma programação aí de fazer algo que vai se tornar algo realmente efetivo. E se você precisar de um local para fazer, não esquece do Ibra. Obrigado. Tá aberto para você. E se de repente você escrever um livro sobre isso, tem a Editora Vilese também. Que bacana. Quem sabe, né? Então. Pode escrever a gente vai conversar depois. Depois que acabar aqui, a gente vai conversar. O Misa já vai bater papo com você. Bacana. E o pessoal tem que te encontrar. Aonde? Diário de um Coffee Love no Instagram. No Instagram. É onde o pessoal te encontra. Diário de um Coffee Love. Isso aí. Beleza. Eu queria agradecer muito. Dava pra gente conversar muito mais tempo. Ficaria aqui o resto do dia. Pois ainda dava tomando café e conversando, né? Queria agradecer muito a tua presença. Pessoal, não esquece do like, né, do Peteleco. Aquela hora que eu pedi para vocês darem o Peteleco no positivo e não deram ainda, dá o Peteleco para a gente no positivo. Queria agradecer o Marcelo, que foi o Marcelo que me apresentou o Maicon, né? Um grande abraço para o Marcelo. E, gente, muito enriquecedor, né? Misa, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Uma aula praticamente. Estar conhecendo o espaço aqui, muito legal. Sensacional. Bem bacana, obrigado. Bacana. Valeu. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Fomos.